Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 111. Arata sempre esteve aberto a novos membros. Então, se Yukinoshita Aruno não atendesse aos requisitos para fazer parte de sua família, não importa o que acontecesse, ele não a teria aceitado. Isso era inegociável. O mesmo se aplicava aos ativos comerciais da família Yukinoshita. Arata também não tinha reservas em aceitá-los. Afinal, uma vez sob sua família, eles se tornavam essencialmente parte de seu domínio. Arata planejava que a família Yukinoshita cuidasse da distribuição dos recursos que sua família adquiria de diferentes mundos. Já era hora de expandir seus negócios para uma direção mais diversificada. Cada mundo tinha seus ativos únicos, e uma cadeia de suprimentos adequada seria crucial para aproveitá-los com eficácia. Depois de resolver alguns outros assuntos, Arata voltou seu olhar para Aruno. Tudo bem, tire isso. Aruno não demonstrou surpresa. Ela já tinha ouvido falar disso de Yukino e estava mentalmente preparada para isso. Sem hesitar, ela tirou suas roupas e virou as costas para Arata, expondo sua pele nua. Arata pressionou a peça maligna contra as costas. O toque frio provocou um leve arrepio em Aruno, uma mistura de nervosismo e excitação crescendo dentro dela. Um momento depois, uma onda de poder percorreu seu corpo. A bênção da família se manifestou em sua pele. Yukinoshita Aruno. Classificação: demônio de classe baixa. Raça: demônio. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas: mente estratégica e demônio metamorfo. Mente estratégica. Ao elaborar planos ou estratégias de longo prazo, sua velocidade de pensamento e clareza lógica melhoram com base na complexidade do plano. Se um alvo tiver fraquezas psicológicas ou conflitos não resolvidos, a taxa de sucesso da persuasão verbal aumenta significativamente, permitindo potencialmente influência indireta sobre suas decisões. Menos eficaz contra indivíduos movidos apenas pelo instinto, mas excepcionalmente poderoso contra alvos de alta inteligência. Demônio metamorfo. Fachada perfeita. Pode alterar livremente a aparência, a voz e até mesmo fragmentos de memória, criando ilusões altamente convincentes. Pessoa demônio. Um modo de personalidade otimizado para engano e estratégia. Outro demônio especial, hein? Arata coçou o queixo, refletindo sobre as implicações. Parecia que as irmãs Yukinoshita tinham um potencial realmente impressionante. Dito isto, embora Aruno fosse classificada como um demônio especial, suas habilidades não eram particularmente voltadas para o combate. Ela seria perfeita para ficar responsável por administrar as finanças da família. Depois de anotar seu status de família, Arata assentiu. Certo, está tudo certo. Aruno se vestiu rapidamente e pegou o papel contendo seu novo status. Depois que Yukino explicou brevemente como o sistema de bênçãos funcionava, um brilho de excitação apareceu nos olhos de Aruno. Ela não esperava uma surpresa tão agradável. Demônio metamorfo. Aruno murmurou repetindo as palavras para si mesma. Essa habilidade seria um reflexo de como ela sempre usou uma máscara em sua vida diária? Yukino, que estava ouvindo atentamente, animou-se ao ouvir a menção da habilidade de Aruno. Parecia que sua irmã também havia se tornado um demônio especial. Fachada perfeita, hein? Yukino pensou em sua própria habilidade. Uma de suas habilidades não deveria torná-la imune a enganos e ilusões? Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Uma pequena vitória para ela. Depois que Aruno teve algum tempo para se acostumar com seus novos poderes, Arata mudou a conversa para suas futuras responsabilidades. Finanças. Aruno piscou e assentiu. Entendo. Não muito diferente do que eu fazia antes, só que em uma escala muito maior. Era essencialmente uma expansão dos negócios da família Yukinoshita sob a bandeira da família. Suas habilidades claramente não eram adequadas para combate e, embora sentisse uma pontada de inveja pelos poderes de gelo de Yukino, ela rapidamente deixou esse pensamento de lado. Seu conjunto de habilidades combinava com sua personalidade. A família controla recursos de 2 mundos inteiros. Você será responsável por usar as conexões comerciais da família Yukinoshita para distribuí-los. Espere. Aruno estreitou os olhos. 2 mundos? Ela tinha uma mente perspicaz, mas mesmo ela teve dificuldade em compreender todas as implicações daquela afirmação. Vendo sua reação, Arata resumiu brevemente a situação no mundo Black Bullet e no mundo Apocalipse. As pálpebras de Aruno se contraíram. Ela tinha acabado de se juntar a uma família que já havia conquistado 2 mundos inteiros? E um desses mundos teve sua civilização humana completamente exterminada? Ela respirou fundo. Pela primeira vez, ela realmente entendeu o que significava fazer parte de uma família do demônio. Um único passo em falso pode significar a extinção de uma espécie inteira. Se essa não era a definição de um demônio, então o que era? Dito isso, quanto mais ela aprendia sobre o mundo Black Bullet, mais ela se pegava pensando. Eles deveriam ter eliminado aqueles humanos de forma ainda mais completa. Após receber um resumo completo sobre a situação, Aruno não perdeu tempo em formular planos para sua expansão econômica. Ela foi incrivelmente minuciosa, tão minuciosa que ela até quis capitalizar os materiais das cidades em ruínas. Enquanto ela falava, delineando suas estratégias com confiança, Arata assentiu. Não que ele entendesse alguma coisa do que ela estava dizendo. Negócios não eram exatamente seu ponto forte. Como chefe de sua família, Arata tinha um objetivo simples: aproveitar a vida sem fardos desnecessários. Falando nisso, Aruno piscou de repente, curiosa. Yukino já transou com Arata-sama? Irmã. Yukino quase pulou da cadeira, sua reação foi semelhante à de um gato. Shina Mairu e Yotsuya Miko franziram os lábios, ambas um pouco surpresas. Essa irmã mais velha, Yukinoshita. Ela certamente era ousada com suas palavras.
Aruno sorriu ironicamente diante da reação de Yukino e depois zombou. Então a mãe deles estava certa em não depositar nenhuma esperança em Yukino. Ela já havia entrado para o harém, mas ainda estava esperando Arata dar o primeiro passo? Aruno olhou ao redor, seus olhos tremendo levemente. Com as mulheres do clube de pesquisa sobrenatural, já havia o suficiente para manter Arata ocupado por um mês inteiro. Se você queria alguma coisa, você tinha que tomar a iniciativa. Claramente Yukino não entendeu nada disso. Mesmo entre a família de Arata, havia uma diferença inegável entre aqueles que estiveram intimamente com ele e aqueles que não estiveram. Como Yukino não era confiável, cabia a ela, Aruno, agir. Pela ascensão da família Yukinoshita, para lhe oferecer a primeira vez mais preciosa. Respirando fundo, Aruno se aproximou de Arata, sua voz carregada de um charme sedutor. Senhor Arata, gostaria que eu o acompanhasse esta noite? Irmã. Yukino ficou completamente atordoada. Nunca em sua vida ela tinha visto sua irmã agir com tanta ousadia. Aruno estava realmente se jogando na cama do presidente do clube daquele jeito? Parecia que ela ainda tinha muito a aprender sobre o mundo dos adultos. Claro, Yukino não foi a única chocada. Até Miko e Mairu estavam olhando com os olhos arregalados. Esse novato na família já estava tentando furar a fila? Que porra é essa? Arata, por sua vez, ficou um pouco surpreso com Aruno. Ainda assim, como ele sempre acreditou, ele nunca recusou alguém que veio até ele voluntariamente. Se você desse o primeiro passo, ele garantiria que você tivesse uma noite inesquecível. Estarei ansioso por esta noite. Você não ficará decepcionado. O coração de Aruno batia forte em seu peito. Agora que Arata realmente concordou, ela se sentiu um pouco tonta. Afinal, era a primeira vez que ela lidava com algo assim. Mas ela se recompôs rapidamente. No entanto, outra pessoa não estava nem de longe tão composta. Ele realmente concordou? Yukino instintivamente se virou para Miko, com os olhos cheios de descrença. Não concordamos que havia uma ordem. Miko desviou o olhar desajeitadamente, evitando contato visual. Seu pequeno esquema foi completamente exposto em apenas uma semana, por manter a dignidade de um membro sênior da família. Mas a competição na família era muito acirrada. Vendo a reação de Miko, Yukino não pôde deixar de suspirar em derrota. Ela tinha acabado de entrar e já estava aprendendo uma dura lição com seus superiores. Yukino, vou pegar seu quarto emprestado hoje à noite. Ok. Ainda se recuperando do choque, Yukino mal conseguiu processar as palavras da irmã antes de receber outro golpe direto. O quarto dela. A irmã dela e o presidente do clube na cama dela. A imagem mental se formou instantaneamente. Sua irmã com a pele nua, enroscada com o presidente do clube em sua cama. Com o rosto vermelho, Yukino cambaleou instavelmente. Sem pensar, ela perguntou abruptamente, e eu? Aruno lançou-lhe um olhar estranho. Obviamente você vai dormir na sala. Aruno fez uma pausa repentina e então deu um sorriso brincalhão. Você quer participar? Entrar? Os olhos de Yukino se arregalaram de confusão. Naquela noite. No final, Yukino dormiu na sala de estar. Não havia a mínima possibilidade de ela fazer algo assim. Ela se enterrou sob o cobertor, escondendo o rosto em chamas. Mas mesmo com os ouvidos tapados, ela não conseguia bloquear os sons inegáveis vindos do andar de cima. Seu rosto ficou impossivelmente vermelho. Irmã, você é tão barulhenta. Ela sussurrou inconscientemente. Porque eu voltei para casa. Não teria sido melhor alugar um quarto de hotel? Porque ela teve que se torturar desse jeito. Enquanto estava deitada ali, Yukino se contorcia e virava, seu corpo inteiro inquieto, como se pequenas formigas estivessem rastejando por toda sua pele. Senhor Arata, o que você acha dessa posição? Lá de cima, a voz de Aruno soou alta e clara, quase como se ela quisesse que Yukino a ouvisse. Yukino ofegou sua respiração irregular, até que finalmente a exaustão tomou conta dela e ela caiu em um sono agitado. Na manhã seguinte, com olheiras profundas, Yukino olhou feio para a irmã. Por que você não está usando nenhuma roupa? Qual é o problema? Aruno, completamente imperturbável, pegou 2 bebidas geladas na geladeira. Seu corpo ainda estava quente, ela precisava de algo para se refrescar. Seja bonzinho e vá para a escola. Tá? Como se de repente se lembrasse de algo, Aruno lhe deu uma piscadela provocante. E não se esqueça de ligar para a escola do Arata e avisar que ele não virá hoje. Afinal, ainda não estou satisfeito. Com isso, ela se virou e voltou para o andar de cima. Yukino ficou paralisada no lugar, completamente sem palavras. Capítulo 112. Tarde. Então foi isso que Yukino viu antes. Aruno abraçou o peito com força, olhando fixamente para o horrível espírito amaldiçoado à sua frente. Conforme ela se aproximava do espírito da maldição, sussurros assustadores ecoavam em seus ouvidos. Você consegue me ver? Você consegue me ver? Aruno exalou profundamente, tentando acalmar seus nervos. Arata, percebendo sua reação, a tranquilizou. Relaxe, esses tipos de espíritos malditos são fracos. Entendido. Aruno assentiu sem perder tempo, liberando sua magia em direção ao espírito amaldiçoado. Chiar. O espírito da maldição soltou um grito antes de desaparecer no nada. Eu realmente fiz isso? Sem dúvida, Arata confirmou com um aceno de cabeça. Aruno sorriu de alegria como uma criança recebendo elogios. Após eliminar mais alguns espíritos amaldiçoados, Arata se pronunciou. Tente usar seu demônio metamorfo. Aruno hesitou. Mas meu demônio metamorfo não tem habilidades de combate, tem? Não necessariamente. Arata, depois de tentar isso com Aruno ontem, ele teve a sensação de que havia mais no demônio metamorfo do que eles haviam descoberto anteriormente. Entendo. Aruno assentiu e respirou fundo. Demônio metamorfo. Zumbido. Suas pupilas piscaram intensamente enquanto inúmeras figuras passavam diante de seus olhos.
Contanto que conhecesse alguém, ela poderia se transformar nessa pessoa. E quanto mais profundo for seu entendimento, mais perfeita será a transformação. No momento seguinte, sua mente se fixou em uma figura que a surpreendeu. Foi Arata. Ela e Arata já se conheciam bastante, certo? Se fosse esse o caso, por que não tentar se disfarçar de Arata? Aruno concentrou sua mente e seu corpo de repente ficou nebuloso. Então, nada mudou? Aruno franziu a testa. Isso significava que ela ainda não conhecia Arata bem o suficiente? Inaceitável. Esta noite, ela precisava conhecê-lo ainda mais profundamente. Como ela não conseguia se disfarçar de Arata, Aruno naturalmente mudou de alvo. Ela deu um sorriso irônico. Então vamos com você, Yukino. Zumbido. A nova Yukino modificou levemente seu peito e engasgou. Tão realista. Os lábios de Arata se contraíram, mal contendo o riso. É assim que você confirma sua precisão? Aruno assentiu satisfeita e concentrou sua mente mais uma vez, ajustando seu comportamento até que toda sua presença imitasse perfeitamente a da verdadeira Yukino. Então, de repente, uma ideia lhe ocorreu. Arata-sama, você quer que eu fique nesta forma esta noite? Você realmente sabe tocar, hein? Aruno então se firmou e cuidadosamente avaliou o estado de sua transformação. Espere. Os olhos de Aruno se arregalaram quando ela sentiu algo escondido dentro dela. Ela levantou uma mão delicada e concentrou sua mente. No momento seguinte, delicados flocos de neve se formaram em sua palma. Ao ver isso, Aruno ficou paralisada em choque. Essa não é a habilidade da Yukino? Arata, observando atentamente, finalmente entendeu. Então era disso que o demônio metamorfo era realmente capaz? Arata refletiu por um momento antes de falar. Tente testar seu poder. Ao ouvir seu pedido, Aruno assentiu e balançou a mão para frente. Uma rajada de neve gelada surgiu à frente. Tão curto. Observando a geada se estender apenas 1 metro à frente, Aruno não pôde deixar de reclamar. Arata coçou o queixo, analisando a situação. Pode ser porque seu nível de poder é muito baixo, ou talvez sua compreensão do alvo não seja profunda o suficiente. Ou, pode ser que as habilidades copiadas usando o demônio metamorfo sejam naturalmente mais fracas que as originais. Ao ouvir a análise de Arata, Aruno assentiu ansiosamente. Ela era especialista em assuntos empresariais, mas quando se tratava de coisas assim, Arata era inegavelmente o profissional. Seu raciocínio fazia muito sentido. Dito isto, mesmo que as habilidades copiadas não sejam tão fortes quanto as originais, já estou super satisfeito. Com isso, Aruno desativou Demônio Metamorfo. Seu rosto estava iluminado de excitação. Originalmente, ela pensou que era apenas uma simples habilidade de transformação. Mas agora, percebendo que ela realmente podia usar as habilidades de sua identidade disfarçada, isso estava completamente além de suas expectativas. Ela podia replicar as habilidades de outras pessoas. Seu potencial é impressionante e elogiou Arata. Talvez quando Aruno subisse de nível, suas habilidades replicadas também ficariam mais fortes. Com os demônios especiais tudo era possível. Depois de ganhar alguma experiência, Arata levou Aruno para explorar os mundos de Apocalipse e Black Bullet, dando a ela uma introdução adequada às suas situações. Naquela noite, naturalmente, eles ficaram em outro mundo. Aruno até planejou usar Demônio Metamorfo para dar a Arata uma variedade de experiências. Infelizmente, Demônio Metamorfo não conseguiu suportar impactos intensos, e o experimento teve que ser abandonado no meio do caminho. Mas isso só fortaleceu a determinação de Aruno de aprimorar sua habilidade. Considerando quão útil o demônio metamorfo era, ela absolutamente tinha que torná-lo mais forte. Mundo principal. Vendo que sua irmã e Arata não haviam retornado, Yukinoshita Yukino soltou um suspiro de alívio, embora não conseguisse explicar o sentimento em seu coração. Esta noite, ela finalmente pôde dormir em sua própria cama novamente. Quarto. Yukino sentiu o cheiro estranho que pairava no quarto, seus olhos fixos na cama com uma expressão de pura descrença. Essa cama, será que ainda consigo dormir nela? Ela estava em conflito. No final, com o rosto vermelho, Yukino deitou-se na cama. Não há lençóis extras então, acho que não tenho escolha. Ela murmurou suavemente. Alguns dias depois de terminar de analisar a situação da família e elaborar uma série de planos, Aruno finalmente retornou para sua casa, a família Yukinoshita. Como foi? Sua mãe, Yukinoshita Ruka, perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Foi incrível. O rosto de Aruno ficou vermelho enquanto ela se abraçava com a voz sonhadora. Os braços do Arata-sama são tão fortes. Quando ele levantou minhas pernas para parar, Ruka a interrompeu com o rosto sombrio. Eu não pedi esse tipo de detalhe. É? Aruno piscou, confusa. Então o que você quer ouvir? Suas habilidades. O status da família. Aruno sorriu e então, em um instante, sua aparência mudou. Diante de Ruka estava uma cópia perfeita de si mesma. Ruka ficou atordoado. Isso é. Demônio metamorfo, minha habilidade, disse o outro Ruka. Ruka estalou a língua. Não só sua aparência, até a sua voz e aura são idênticas. Aruno sorriu. O que você acha? Muito bom, né? Ruka assentiu. Combina com você. Eu também acho. E também. Aruno de repente agiu timidamente. Arata-sama também gosta muito. Naquela noite, usei seu formulário e... A mão de Ruka tremeu, quase derramando o chá. Seu rosto se contorceu de horror. Sua criança ingrata, o que diabos você fez? Haha. Aruno caiu na gargalhada e cancelou seu disfarce. Relaxa, relaxa, eu só estava brincando com você. Ao ouvir isso, Ruka exalou profundamente embora seu coração ainda estivesse batendo forte devido ao choque. Claro. Aruno deu um sorriso travesso. Se Arata-sama quisesse, eu não recusaria. Ruka congelou no local. Aruno se aproximou e sussurrou. Espero que você possa me entender, mãe. O rosto de Ruka escureceu enquanto ela apertava a xícara de chá com força, mas, no final, soltou um suspiro silencioso e mudou de assunto, sem jeito.
Só me fale logo sobre a família. Os olhos de Aruno brilharam de malícia. Ela sentiu uma pequena sensação de satisfação, um pouco de vingança. Afinal, sua mãe a pressionava há muito tempo. Aruno sorriu docemente. Mãe, receio não poder lhe contar nada sobre isso. Os olhos de Ruka se arregalaram de surpresa. Aruno continuou com uma voz lenta e ponderada. Porque afinal, você é um estranho à família. Ruka abriu a boca querendo discutir. Ela já havia vinculado toda a família Yukinoshita, incluindo suas 2 filhas, a essa causa e ainda era considerada uma estranha? A própria filha a estaria traindo? Ruka ficou em silêncio. Aruno, vendo a reação dela, não insistiu. Afinal, Ruka ainda era sua mãe. Não se preocupe, mãe, disse Aruno enquanto se levantava. Mesmo que eu não possa lhe contar os detalhes, uma coisa é certa. Ela se virou para ir embora com a voz cheia de confiança. Levarei o nome de Yukinoshita a alturas que você nem sequer sonharia. Com isso, Aruno deixou Shiba. Depois que ela foi embora, Ruka ficou sentada em silêncio, com a cabeça baixa. Por fim, ela soltou um suspiro profundo. Deixe-os fazer o que quiserem. Mas, a família. Os olhos de Ruka brilharam quando ela se lembrou de algo que Aruno havia dito antes. Usando sua aparência. Aquela garota ingrata. Como ela pôde dizer uma coisa dessas? Suas bochechas coraram levemente enquanto ela murmurava baixinho. Será que aquele pirralho do Arata realmente gostaria dela, agora que ela estava mais velha? Enquanto isso, Miko, Yukino e Yui estavam subindo de nível como de costume quando algo incomum aconteceu. Ajuda! Um grito desesperado ecoou do santuário Igurashi. Capítulo 113. Um estrondo repentino irrompeu de dentro do santuário próximo. O que está acontecendo? Yui gritou de surpresa. Yukino franziu a testa, hesitando antes de falar. Naquela direção. Acho que é o santuário Igurashi? Ela já tinha estado lá antes com Yui, então o lugar era familiar. Assim que suas palavras saíram bum, o estrondo ficou mais alto, e as árvores na encosta da montanha acima do santuário começaram a cair, uma após a outra. A expressão de Miko ficou séria. De repente, um enorme monstro parecido com uma centopeia surgiu da montanha. Tinha o corpo de uma centopeia com 100 pernas, mas sua cabeça exibia o rosto retorcido de uma mulher, o que a tornava uma visão realmente aterrorizante. Diante do monstro, uma garota com o uniforme da academia Shushin corria freneticamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ah, ajude-me! Yukino e Yui ficaram atordoadas. Espera, é a Kagome. A garota não era ninguém menos que Igurashi Kagome, aquela que os recebeu quando visitaram o santuário pela última vez. Mas agora, o que diabos estava acontecendo? Não havia tempo para hesitar. Sem pensar, Yukino e Yui correram para frente. Ao ver isso, Miko a seguiu sem hesitar. Usando sua percepção mágica, percebeu que a centopeia não era tão forte. Eles poderiam lidar com isso. Kagome! Yui gritou, chamando a atenção de Kagome. Kagome parou por uma fração de segundo ao vê-los, mas então gritou, não se aproximem. Tem um monstro. Mesmo em pânico, ela não queria colocar mais ninguém em perigo. Essa coisa estava obviamente atrás dela. Yui piscou e então se emocionou inesperadamente. Kagome, você é uma pessoa tão boa. Sentindo o hálito repugnante e rançoso do monstro atrás dela, Kagome sentiu desespero absoluto. Sério? Estou prestes a morrer e você ainda me elogia? Adeus, mãe. Adeus, mundo. Só por quê? Eu nem tive meu primeiro romance ainda. Ela realmente iria morrer sem nunca experimentar o amor? Naquele momento, Yukino de repente apareceu na frente dela. Os olhos de Kagome se arregalaram em choque. Espera. Antes que ela pudesse terminar de falar, ela viu Yukino levantar a mão, conjurando flocos de neve azul gelo do nada, com um movimento gracioso do braço. Bum! A monstruosa centopeia caiu no chão, congelada no lugar. Kagome olhou em choque. Yukino franziu a testa. Vamos sair daqui primeiro. Ok. Kagome obedeceu rapidamente, colocando a maior distância possível entre ela e o monstro imobilizado. Yukino manteve os olhos fixos no monstro centopeia, ainda se debatendo no chão. Seu poder atual não era suficiente para congelá-lo completamente em um instante, mas colocá-lo em um estado paralisado não era problema. Miko! Yukino gritou. Vamos lá, vamos lá. Esperem, deixem-me dar um buff em vocês primeiro. Yui rapidamente ativou sua habilidade, Harmonizer. Miko não hesitou. Ela reuniu sua magia e lançou um ataque decisivo. Para uma demonia de nível médio como ela, lidar com esse tipo de monstro era moleza. Rapidamente, o monstro centopeia soltou seu último suspiro e desmaiou. Vendo isso, Yui suspirou aliviada. Entre os 3, ela era a única que não era um demônio de tipo especial. Mas pelo menos ela poderia apoiar seus companheiros de equipe com melhorias. Enquanto isso, Kagome ficou paralisada, olhando fixamente para a cena à sua frente. O que acabou de acontecer? O monstro havia saído do poço, e agora ela tinha acabado de testemunhar um grupo de garotas do ensino médio com poderes sobrenaturais derrubá-lo como se não fosse nada. Mãe, esse é realmente o mesmo mundo que eu conhecia? Quem são vocês? Kagome perguntou cautelosamente agora que o perigo havia passado. Yukino olhou para Miko e Yui, mas vendo que elas não tinham intenção de explicar, ela suspirou e deu um passo à frente. Clube de Pesquisa Sobrenatural da Academia Shushin. Espera, o quê? Kagome parecia completamente perplexa. Ela já tinha ouvido falar do Clube de Pesquisa Sobrenatural antes. Por quê? Era uma boate cheia de garotas lindas. E o único membro homem deles era o presidente do clube. O clube era praticamente famoso entre os estudantes de Shushin, principalmente entre os meninos que estavam cheios de ciúmes e ressentimento. Então o Clube de Pesquisa Sobrenatural realmente lida com fenômenos sobrenaturais reais? Kagome perguntou, incrédula. Algo assim, respondeu Yukino vagamente antes de ir direto ao ponto. E você? O que aconteceu exatamente? Ao ouvir isso, Kagome não conseguiu conter sua frustração. É um poço muito estranho.
Fazia barulhos estranhos todos os dias e hoje ficou ainda mais alto. Então abri para dar uma olhada e... Ela fez uma pausa, estremecendo com a lembrança. Bem, você viu o que aconteceu. Aquele monstro rastejou para fora. Ela hesitou antes de perguntar. O seu clube de pesquisa sobrenatural pode fazer algo sobre o poço? E o Kino hesitou. É a primeira vez que encontramos algo assim, então não temos certeza. Os ombros de Kagome caíram em decepção. Mas, nosso presidente do clube certamente será capaz de lidar com isso. Sério? Os olhos de Kagome brilharam, e ela rapidamente agarrou o braço de Yukino, praticamente implorando. Por favor, você precisa pedir ajuda à sua presidente. Yukino abriu a boca hesitando antes de dizer, mas, nosso presidente não trabalha de graça. Ele é caro. Caro? Kagome ficou atordoada. Yukino assentiu e disse, nosso clube de pesquisa sobrenatural cobra por exorcismos fora da escola. Só para você saber para onde nós tomar uma atitude, o custo começa em 5 milhões de ienes. 5 milhões? Os olhos de Kagome se arregalaram em choque antes que ela caísse no chão, com o rosto vazio de qualquer esperança. Estava acabado. Seu único vislumbre de esperança foi destruído, por algo tão simples quanto estar falido. Ao ver a reação dela, Yukino e o Miko entenderam que ela provavelmente não tinha condições financeiras para isso. Depois de pensar por um momento, Miko deu um passo à frente e entregou a Kagome um panfleto, algo modificado por Arata. Anteriormente, houve um problema em que a invocação entre mundos não funcionava, então Arata decidiu consertar isso modificando o contrato demoníaco. Agora, mesmo se estivesse em outro mundo, ele ainda conseguia sentir quando estava sendo convocado. O que é isso? Kagome olhou para o panfleto confusa. Da próxima vez que estiver em perigo, grite, Senhor Demônio Arata, por favor, me ajude, e um dos membros do nosso clube de pesquisa sobrenatural aparecerá. É claro que você pode ter que pagar um preço inesperado. Kagome guardou o folheto rapidamente e assentiu, agradecida. Consegui. Espera, por que Senhor Demônio? Ela achou isso um pouco estranho, mas atribuiu isso ao senso de humor do clube. Com a crise imediata de Kagome resolvida, o trio voltou sua atenção para o enorme cadáver da centopeia. Então, o que fazemos com isso? Deixar aqui? Devemos perguntar ao presidente? Após receber a mensagem, Arata instruiu. Envie-a para o mundo Black Bullet e entregue-a a Muroto Sumire para pesquisa. Talvez seja melhor aproveitar. Quem sabe? Talvez eles descubram algo útil. Mas, Santuário Igurashi? Kagome. Arata estreitou os olhos. Não esperava encontrar um personagem Inuyasha neste mundo. A aparição de Kagome foi certamente inesperada. Isso significa que o poço do Devorador de Ossos também existe, hein? Um pensamento lhe ocorreu. Se ele se lembrava corretamente, o poço estava conectado há 500 anos no passado. Essa linha do tempo seria bem na época da Guerra Civil do Submundo. Curioso, Arata deu um único passo e num piscar de olhos, estava no Santuário Igurashi. Atrás do santuário, um poço desgastado permanecia silencioso. Arata se aproximou e estudou-o cuidadosamente. Definitivamente há algum tipo de energia aqui. Mas como ele não tinha manipulação de tempo e espaço, ele não conseguia dizer se isso estava realmente relacionado à viagem no tempo. Depois de pensar um pouco, ele simplesmente pulou na água. Baque. Arata pousou suavemente no fundo do poço, imerso em pensamentos. Nenhuma sensação de túnel do tempo. Então, ele olhou para o céu noturno. Eu não voltei 500 anos. Arata franziu a testa. Não era o momento certo? Era necessária a joia Shikon? Ou talvez, precisasse de uma pessoa específica. Pensando nisso, a figura de Arata desapareceu. Um segundo depois, quarto de Kagome. Arata se materializou na sala, olhando ao redor. Um cenário rosa e feminino. Na cama, uma menina de pijama. Kagome congelou de repente, seus olhos se arregalaram em choque. Você. Como você entrou aqui? Arata pensou por um momento. Eu entrei. Por que isso soou como uma pergunta? Kagome gritou internamente. Mais importante ainda. Quem diabos é você? Ela agarrou seu cobertor e correu para o outro lado da cama, com os olhos cheios de cautela. Esse cara era perigoso. Ele tinha acabado de aparecer do nada, completamente antinatural. E depois de se deparar com eventos sobrenaturais hoje, ela se convenceu disso. Presidente do Clube de Pesquisa Sobrenatural. Arata se apresentou casualmente. Kagome piscou e então gaguejou. Mamas, eu não invoquei você. Ela olhou para o folheto em sua mesa. Sim, ela definitivamente não o havia convocado. Pense nisso como se você tivesse feito isso. Ele estava forçando uma venda? Arata perguntou. Você não quer resolver o problema do poço? Claro. Kagome assentiu sem hesitar. Então está resolvido. Arata assentiu, então a pegou no colo sem esforço e caminhou em direção ao poço. Espere. Kagome gritou. Eu nem troquei de roupa ainda. Não é importante. No meio do caminho, Arata disse de repente, não se esqueça do meu pagamento. Afinal, o poço não é meu. E é você quem quer consertar isso, não é? Kagome. Seu espírito se desfez e ela murmurou fracamente, mas, você mesmo viu. Nosso santuário é pobre. Arata sorriu. Não se preocupe, o preço que eu quero, você com certeza pode pagar. Kagome. Capítulo 114. Igurashi Kagome tinha uma expressão complicada. Ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Mas naquele momento não havia como voltar atrás. Além disso, ela estava genuinamente curiosa sobre o segredo escondido naquele antigo poço. Santuário Igurashi. Parado diante do velho poço, Arata falou, vamos. Ir? Kagome olhou ao redor, confusa. Ir para onde? Arata apontou silenciosamente para o poço. O rosto de Kagome endureceu enquanto ela esticava o pescoço para espiar lá dentro. Um abismo negro como breu, aparentemente sem fundo, a esperava. Ela estremeceu instintivamente.
A gente precisa mesmo ir lá embaixo? Aquele monstro saiu daqui, sabia? Ela hesitou, o nervosismo crescendo. Mas Arata não se importou com a relutância dela. Sem hesitar, agarrou-a pela cintura e saltou direto para baixo. Tá? O grito de Kagome ecoou pelo poço. O interior do poço parecia completamente diferente de antes. Era como entrar num túnel do tempo, com flashes de imagens históricas passando. Energias sombrias e ressentidas de vários yokai preenchiam o espaço. Arata permaneceu inexpressivo, liberando uma leve explosão de magia que instantaneamente destruiu as formas fantasmagóricas que tentavam atacá-los. Então, isso realmente está ligado a ela. Ele olhou para Kagome, que havia fechado os olhos de medo. Então fechou os próprios olhos, tentando sentir as mudanças no espaço-tempo dentro do poço. Mas, como esperado, não é tão simples. Arata franziu a testa. A energia do espaço-tempo estava em um nível muito além do que ele conseguia captar facilmente. Capturá-la estava se mostrando bastante difícil, e ele não tinha o luxo de permanecer ali por muito tempo. Num piscar de olhos, eles chegaram ao fundo. Kagome ainda estava gritando. Arata calmamente estendeu a mão, cobrindo sua boca para silenciá-la fisicamente. Ela piscou confusa antes de perceber que nada havia acontecido. Nada mudou? Ela suspirou aliviada, dando um tapinha no peito. Arata lançou-lhe um olhar. Se você ficar de olhos fechados o tempo todo, é claro que não vai notar nada. Kagome deu uma risada estranha. Então ela olhou para a saída. O céu noturno permanecia o mesmo. Então eles ouviram ruídos fracos à distância. Vamos dar uma olhada, disse Arata. 500 anos atrás. Arata também estava curioso sobre essa época. Sem dizer mais nada, ele apertou ainda mais a cintura de Kagome e pulou para fora do poço sem esforço. O quê? Os olhos de Kagome se arregalaram em choque enquanto ela observava a paisagem. Esta ainda é minha casa? Ela não se lembrava de o quintal do santuário ser parecido com aquilo. Então ela avistou a árvore gigante à distância. Parece exatamente igual ao que tem em casa. O que diabos está acontecendo? Kagome ficou completamente estupefata. Arata não se deu ao trabalho de explicar. Em vez disso, virou-se para o leste. Uma enorme onda de energia yokai surgiu à distância. A julgar pela intensidade, estava no mesmo nível de um demônio de classe alta. Arata franziu a testa ligeiramente. Não houve uma cena como essa em Inuyasha, houve. Mas pensando bem, isso já era uma mistura de mundos de anime. Surpresas eram esperadas. De repente, uma criatura enorme caiu do céu. Um yokai gigante parecido com um javali com uma flecha alojada na testa. Arata sentiu uma poderosa energia de purificação emanando da flecha. Esse poder, poderia ser Kikyo? Arata ficou um pouco surpreso. Enquanto isso, Kagome ofegou ao ver o yokai avançando em sua direção. Sua boca se abriu prestes a gritar de terror. Arata foi rápido ao fechar a boca dela. Então um golpe forte e afiado foi disparado, cortando o yokai em pedaços antes que ele caísse no chão. Sangue espirrou na terra. Kagome engoliu medo e gaguejou, e isso foi incrível. O presidente do clube de pesquisa sobrenatural era realmente forte. Ela sentiu uma sensação de segurança. Kagome se aproximou um pouco mais de Arata, apenas para sentir sua mão quente agarrar sua cintura novamente. Antes que ela pudesse reagir, Arata disparou em direção ao leste num piscar de olhos. Kagome estava gritando internamente. Ele não consegue encontrar uma maneira menos violenta de viajar? Província de Musashi, Vila de Kaede. A vila estava completamente cercada por yokai, não deixando espaço para fuga. Ogros azuis, ogros vermelhos. Demônios lobos, demônios cobras. Uma mistura caótica de yokai desencadeou ataques contra a barreira que protegia a vila. Bum! Uma bola de fogo demoníaco atingiu a barreira. Garota humana, entregue-me a joia Shikon. Um enorme demônio cobra roxo escuro chicoteou sua cauda contra a barreira, sua voz cheia de arrogância. Os outros yokai uivaram de tanto rir com suas palavras. Então, um forte estalo ecoou pelo ar. Todos os yokai atacantes pararam por um momento. Então seus olhos ficaram vermelhos de ganância e suas respirações ficaram irregulares. Haha! A barreira finalmente está quebrando. A joia Shikon é minha. Quando a barreira for quebrada, cada yokai é por si. Todos fugiram de excitação, com a esperança de obter a joia Shikon altíssima. No entanto, seus olhos também estavam cheios de cautela enquanto se entreolhavam. O poder da joia Shikon era muito atraente, não era algo que incentivasse a cooperação. Se não fosse por sua inimiga comum, a sacerdotisa humana, eles jamais teriam unido forças. Rachadura, rachadura. A barreira tremeu, à beira de se estilhaçar. Dentro da barreira, uma sacerdotisa vestida com vestes tradicionais brancas e vermelhas permaneceu firme, seu olhar tão calmo como sempre enquanto observava os monstros frenéticos lá fora. Seus olhos escuros eram profundos e firmes, suas feições delicadas, porém resolutas, emolduradas por longos cabelos negros e esvoaçantes, presos para trás com uma simples fita branca. Um laço pendia sobre suas costas, exalando um ar de antiga solenidade. Lady Kikyo, não creio que a barreira vá durar muito mais tempo. Um homem de olhar firme deu um passo à frente, com a voz carregada de preocupação. O medo brilhou em seus olhos enquanto observava a horda de demônios lá fora, mas ele não recuou. Em vez disso, permaneceu ao lado de Kikyo nos limites da vila, preparado para enfrentar os monstros de frente. Muitos moradores, assim como ele, se reuniram atrás dela. Kikyo não estava lutando sozinha. Mesmo que não pudessem ajudar muito, eles se recusaram a deixá-la enfrentar o perigo sozinha. O olhar de Kikyo percorreu os incontáveis demônios. Sua expressão permaneceu fria e indecifrável, mas no fundo, ela sentia o peso da situação. Desde que ela assumiu a custódia da joia Shikon, a vila estava sob constante ataque. Mas desta vez, era pior do que nunca. Esses demônios não vieram aleatoriamente, eles estavam organizados como se seguissem um plano. Não havia demônios de alto nível entre eles, mas a grande quantidade compensava. A barreira não duraria muito mais.
E mesmo que quebrasse, Kikyo estava confiante de que ainda conseguiria lidar com eles. Mas, ela apertou os lábios enquanto olhava para os moradores. A aldeia inevitavelmente sofreria na batalha. Pessoas morreriam. Não posso deixar isso acontecer. Essa é minha responsabilidade. Kikyo respirou fundo, sua determinação endurecendo. Com mão firme, ela tirou uma flecha de sua aljava. Ela preparou seu arco e disparou. Um brilhante clarão de luz branca riscou o céu, cortando a noite como uma estrela cadente. Flecha sagrada. Estrondo. A flecha atingiu o enorme demônio cobra bem entre os olhos. O olhar de Kikyo se aguçou enquanto ela infundia a flecha com sua energia espiritual, desencadeando uma explosão de luz purificadora. A explosão eliminou instantaneamente uma parte das fileiras inimigas. Mas os demônios hesitaram apenas por um momento antes de avançarem novamente, preenchendo rapidamente a lacuna. A sacerdotisa era poderosa, com certeza, mas havia muitos deles. Se ela os forçasse demais, eles se fundiriam em uma forma maior e mais monstruosa. Eles reivindicariam a joia Shikon não importa o que acontecesse. Harg. Em vez de recuar, os demônios ficaram ainda mais frenéticos. A barreira estava se partindo e suas fraturas estavam ficando mais largas. Kikyo continuou atirando suas flechas, tentando desesperadamente contê-las. Mas, não adiantou. Ela sabia disso. Uma profunda sensação de impotência pesava sobre ela. Ela era forte, mas não tinha ataques em larga escala para acabar com todos de uma vez. E ela não era ingênua o suficiente para acreditar que esse ataque aconteceu por acaso. Alguém orquestrou isso nas sombras. O que ela deveria fazer? Pela primeira vez na vida, Kikyo se sentiu impotente. Teria ela sido arrogante demais para guardar a joia Shikon? Um pensamento amargo surgiu em sua mente. Talvez ela devesse ter deixado a vila no momento em que tomou posse dela. Por causa dela, os moradores estavam sofrendo. Kikyo baixou o olhar, sua voz suave enquanto murmurava. Ó deuses! Se você puder me ouvir, por favor, responda-me. Por favor, salve esta vila. A poderosa sacerdotisa revelou um momento de vulnerabilidade. E como sacerdotisa, a primeira coisa que ela pensou em fazer foi rezar aos deuses. Mas, é inútil, não é? Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Ela rezava desde o dia em que se tornou sacerdotisa, mas ela nunca ouviu uma resposta. Às vezes ela se perguntava, ela era mesmo uma boa sacerdotisa? Os deuses realmente existiram? Por que nunca lhe responderam? E agora, ela esperava que eles fizessem isso. Enquanto esse pensamento passava pela sua mente, algo inesperado aconteceu. Os demônios lá fora congelaram de repente. Uma pequena chama ganhou vida na escuridão. Uma mera brasa, dançando como uma pequena estrela. Então, num piscar de olhos, tudo explodiu em um inferno, espalhando-se como fogo. O mar de demônios foi imediatamente engolido pelo fogo violento. O céu noturno queimava. Os moradores dentro da barreira ficaram em silêncio e atordoados, incapazes de compreender o que estava acontecendo. É um deus? Uma voz trêmula quebrou o silêncio. E foi só isso que precisou. Sim, deve ser um deus. Um milagre divino. Os deuses finalmente responderam às nossas preces. Os deuses estão cuidando de nós. As pessoas da aldeia caíram de joelhos, curvando-se diante das chamas ardentes. O desespero desapareceu de seus corações, substituído por uma nova esperança. Se os deuses estivessem aqui, então eles seriam salvos. Um deus? Kikyo olhou para o fogo, atordoada. E então, através das chamas, uma figura emergiu. Um homem alto caminhou à frente, com passos lentos e deliberados. Atrás dele, o inferno rugia, brilhando com um brilho assustador, semelhante ao de uma estrela. Arata levantou o olhar, olhos vermelhos fixos nos de Kikyo. Então ele sorriu e falou. Os deuses do Japão estão mortos há muito tempo. Sacerdotisa, que tal se tornar um demônio? Capítulo 115. Tudo parecia tremer. Os deuses do Japão estão mortos? As palavras de Arata atingiram Kikyo como um raio, abalando os próprios alicerces de suas crenças. Como sacerdotisa de um santuário, ela fora criada para respeitar os deuses, ensinada sobre sua existência e poder. Ela se dedicara a eles, acreditando em sua vontade. Mas agora, um homem estava diante dela, alegando que os deuses não existiam mais. Kikyo respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Não deveria ser verdade. Talvez esse homem fosse simplesmente alguém que blasfemou contra os deuses. E ainda assim, em algum lugar bem no fundo, ela sentia que o que ele estava dizendo poderia estar certo. Seu olhar caiu sobre Arata. Demônio! A palavra soou estranha para ela, desconhecida e perturbadora. Tendo vivido em Musashi a vida toda, Kikyo tinha pouco conhecimento sobre demônios além do que lera em textos antigos. As descrições que encontrara os retratavam como seres ameaçadores. Os demônios eram seres superiores aos yokai e aos demônios. Esse homem era o mesmo? Sua expressão ficou séria, e seus dedos apertaram seu arco. Mesmo que ele tivesse salvado a vila, ela não podia se dar ao luxo de baixar a guarda. Arata, como se não percebesse a cautela dela, levantou a mão e bateu na barreira. Um suave som de bang ecoou. Rachadura. Diante de seus olhos, a barreira, outrora forte o suficiente para resistir aos ataques implacáveis de incontáveis demônios, começou a rachar. Em instantes, ela se estilhaçou em inúmeros fragmentos brilhantes que se dissiparam no ar. Arata lhe deu um sorriso amigável. Você não vai me convidar para entrar? Afinal, a porta já está aberta. Kikyo ficou rígida. Uma barreira que resistiu a tanto, desfeita com apenas um toque casual? O poder necessário para aniquilar uma horda de demônios em um instante. Ela não deveria estar surpresa. Um verdadeiro demônio? Ela guardou seus pensamentos para si mesma, mas manteve a compostura. Obrigada pela sua ajuda, ela disse, abaixando a cabeça levemente em gratidão, embora seu rosto permanecesse ilegível. E agora? Seus olhos brilharam de cautela. Posso perguntar o que há atrás aqui? Embora tivesse salvado a vila, seria descuido confiar nele cegamente. A existência da joia Shikon era uma tentação grande demais.
e considerando que ele se autodenominava um demônio, Kikyo se sentiu culpada por suspeitar de seu salvador, mas ela não tinha escolha. Enquanto isso, Arata estudava com diversão. Era mesmo Kikyo. Algo deu errado com as coordenadas de tempo e espaço do poço do devorador de ossos? O Kikyo diante dele estava vivo e bem jovem até. Bem, não importa. Este era um mundo crossover, onde tudo era possível. Ele deu o que julgou ser um sorriso amigável e levantou a mão. Você está preocupado com isso? A respiração de Kikyo ficou presa quando seus olhos pousaram no objeto que ele segurava. Uma joia roxa brilhante pulsando com uma luz sinistra. A joia Shikon. Quando? Seu coração apertou quando ela instintivamente agarrou seu arco com mais força. Este homem, ele era terrivelmente forte. Ela colocou a joia Shikon no santuário, garantindo sua segurança. E ainda assim, agora estava em suas mãos. Ela nem percebeu quando ele pegou. Não fazia diferença se ele o havia roubado com uma velocidade inimaginável ou se havia usado alguma técnica desconhecida. Arata, o autoproclamado demônio, era alguém que ela não podia de forma alguma provocar. Ainda sorrindo, ele inclinou a cabeça. Então, você me convida para entrar agora? Kikyo suspirou, dando um passo para o lado e curvando-se levemente. Por favor, entre. Vendo isso, Arata riu e guardou a joia Shikon. Kikyo franziu os lábios, mas não disse nada. A joia não estava corrompida? Enquanto ela refletia sobre isso, uma voz repentina interrompeu seus pensamentos. Espere por mim. Uma garota veio correndo, sem fôlego devido ao esforço. Kikyo piscou surpresa. E quem será? Arata olhou para Kagome antes de responder casualmente. Minha estagiária sacerdotisa do santuário? Kikyo baixou o olhar, repetindo as palavras dele suavemente. Uma sacerdotisa do santuário. Sob o comando de um demônio? Kikyo não tinha certeza de como se sentir sobre isso. Vila de Kaede. Dentro de uma simples cabana de palha, Kikyo, Arata e Kagome estavam sentados no chão. Uma jovem nervosamente trouxe-lhes xícaras de chá quente. Aqui, convidado, chá. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela o servia, revelando seu medo persistente. Kagome forçou um sorriso, ainda tentando entender a situação. O que diabos está acontecendo aqui? Ela de alguma forma viajou de volta no tempo para o passado? Kikyo permaneceu serena, com a expressão calma. Desculpe-me pela falta de hospitalidade. Seu olhar, no entanto, estava fixo na joia Shikon na mão de Arata, a mesma joia que ele estava casualmente jogando no ar. Seu coração se apertou de tensão. Quando Arata jogou a joia para cima, Kikyo prendeu a respiração e instintivamente ergueu o queixo enquanto seus olhos seguiam o arco, com medo de que algo pudesse dar errado. Ao ver a reação dela, Arata riu levemente. Kikyo congelou por um momento, mas rapidamente se conteve, retornando à sua postura fria e composta de sempre. Senhor Arata, a joia Shikon é uma existência extremamente perigosa. Ela endireitou a expressão e começou a explicar os perigos da joia. Kagome, sentada ereta ao lado dela, ouvia atentamente, concordando com a cabeça cada vez mais séria. No entanto, antes que Kikyo pudesse continuar, Arata interrompeu. E então? Você já pensou na minha proposta? Kikyo piscou confusa. Arata disse com um sorriso. Então, o que você acha? Quer se tornar minha sacerdotisa do santuário? É? Santuário, sacerdotisa do santuário? Antes que Kikyo pudesse responder, Kagome soltou um grito de choque. Ela não ouviu Arata chamá-la de a sacerdotisa aprendiz do santuário do demônio. Ela só sabia que uma sacerdotisa de santuário era alguém que servia aos deuses. Mas o que Arata estava sugerindo? Ele queria que Kikyo o servisse? Ele tinha um fetiche tão estranho. A mente de Kagome disparou e antes que ela pudesse parar, uma imagem embaraçosa se formou em sua cabeça. Seu rosto ficou instantaneamente vermelho vivo. Então, como se estivesse se lembrando de algo, a voz de Arata tornou-se lenta e deliberada. Isso inclui você também. Kagome enrijeceu-se, virando lentamente a cabeça para olhar para Arata, com a descrença estampada em seu rosto. É eu? Uma sacerdotisa de santuário? Arata assentiu, sorrindo levemente. Não se esqueça da sua dívida. A boca de Kagome se contraiu. Você nunca disse que o pagamento era para se tornar sua sacerdotisa do santuário. Você é livre para escolher não pagar, é claro. Por um breve momento os olhos de Kagome brilharam. Mas antes que ela pudesse falar, a voz de Arata ficou sombria. Simplesmente não posso garantir o que pode acontecer se você não fizer isso. Um arrepio percorreu a espinha de Kagome. Sem hesitar, ela se abaixou em posição de reverência, com a testa pressionada contra o chão. Desculpe. Farei o meu melhor para ser uma boa sacerdotisa de santuário. Ela já havia testemunhado a força aterrorizante de Arata. Desafiá-lo? De jeito nenhum. Além disso, tornar-se sacerdotisa do santuário de Arata pode não ser uma coisa ruim. Afinal, ela já tinha visto monstros de verdade com seus próprios olhos. A ideia de ser protegido por alguém tão poderoso quanto Arata, honestamente, não foi o pior negócio. Pelo menos, a força esmagadora de Arata lhe dava uma sensação de segurança. Enquanto isso, Arata, satisfeito com a rápida concordância de Kagome, voltou seu olhar para Kikyo. Kikyo apertou os lábios e então murmurou suavemente, sinto muito. Embora Arata tivesse salvado a vila de Kaede, converter-se para servir um demônio era simplesmente demais para aceitar. A voz de Arata tornou-se suave, quase um sussurro. Kikyo, você não gostaria que a vila Kaede fosse destruída, gostaria? Um arrepio percorreu a espinha de Kikyo. O que ele quis dizer com isso? Seu coração batia forte. Se esse homem terrivelmente forte realmente quisesse destruir a Vila Kaede, ela não seria capaz de detê-lo. De repente, tilintar, o som nítido da joia Shikon batendo na mesa encheu o ar. Os olhos de Kikyo tremeram quando ela viu Arata casualmente jogar a joia na superfície de madeira. Se você não lidar com esse problema, a Vila Kaede está condenada, mais cedo ou mais tarde. Kikyo ficou surpresa com suas palavras, mas também soltou um suspiro de alívio. Então era isso que ele queria dizer. Seu olhar endureceu. Pegarei a joia Shikon e deixarei a vila. Ah?
E depois? Então, Kikyo hesitou sem entender sua pergunta. Mesmo que você saia com a joia Shikon, ela ainda atrairá demônios aonde quer que você vá. Arata bateu no queixo pensativo. Talvez eu devesse começar a te chamar de sacerdotisa do santuário da calamidade errante? Errante. Calamidade. Sacerdotisa do santuário? O coração de Kikyo se apertou. Isso significava que não importava onde ela fosse, o desastre aconteceria? Se ela carregasse a joia Shikon com ela, esse cenário parecia inevitável. A voz de Arata ficou mais grave. Você pode realmente protegê-lo para sempre? Como humano, você não tem limites. Não há coisas que você simplesmente não pode fazer? Kikyo ficou em silêncio. Ela pensou na crise atual na Vila Kaed. Ela poderia ter escapado sozinha com a joia Shikon, mas se Arata não tivesse intervindo, os aldeões, todos teriam sido massacrados. Agora que ela pensou sobre isso, o povo da Vila Kaed chamando Arata de Deus, não parecia mais tão absurdo. Afinal, quando ela orou por intervenção divina, os deuses, como sempre, permaneceram em silêncio. Aquele que respondeu às suas orações era um demônio. Talvez Arata estivesse certo. Os deuses desta terra já estavam mortos. Se esse fosse o caso, então dedicar-se a um demônio. Os deuses não iriam culpá-la por isso, certo? Afinal, quem disse que um demônio não pode ser um deus? Kikyo respirou fundo, olhando para Arata. Se eu me tornar sua sacerdotisa do santuário, isso resolverá o problema da joia Shikon? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. Se eu me tornar sua sacerdotisa do santuário, você realmente conseguirá resolver o problema da joia Shikon? As palavras de Kikyo carregavam um peso que abalava suas próprias convicções. Um deus que não pudesse ajudar seu povo era inútil. Era nisso que ela passou a acreditar. Arata sorriu. No momento em que ela falou, ele soube que havia vencido. Ele pegou a joia Shikon novamente, atraindo deliberadamente o olhar de Kikyo. O fato de ele ter permanecido imaculado foi uma das razões pelas quais ela estava disposta a confiar nele. Se isso pode ser resolvido ou não, você mesmo verá. Kikyo hesitou por um momento com as palavras de Arata. Então, ela observou um brilho estranho envolver a mão dele enquanto ele alcançava o interior da joia Shikon. O poder do espírito diabólico permitiu que Arata sentisse as anormalidades dentro da joia no momento em que a tocou. Lá dentro, havia almas humanas e um enorme número de espíritos yokai vingativos. Para ele, essa era a situação perfeita para sua habilidade. A expressão de Arata mudou um pouco antes que ele apertasse mais forte e puxasse. Um momento depois, uma massa esférica foi extraída da joia Shikon. Kagome pescou confusa antes de olhar para baixo com uma expressão complicada. O olhar de Kikyo também ficou estranho. Arata fez uma breve pausa antes de dar um puxão forte. Kug, uma voz de dor ecoou da joia Shikon. E com seu movimento uma mulher vestida como uma sacerdotisa de repente se materializou dentro da cabana de palha. Pescando surpresa, Midoriko se viu olhando confusa para o ambiente ao redor. Se senhora Midoriko? Kikyo quase pulou de susto. Ela tinha acabado de conhecer seu ídolo vivo. A voz de Kikyo pareceu trazer Midoriko de volta à razão. Observando o ambiente, ela olhou para baixo, lançando um sorriso gentil para Arata enquanto perguntava educadamente. Meu senhor, embora eu esteja grato por ter me libertado da joia Shikon. Os olhos dela se voltaram para a mão dele, que ainda estava apoiada em seu peito. Você poderia me soltar primeiro? Arata deu de ombros. Desculpe, essa foi só a maneira mais fácil de te puxar. Midoriko apertou os lábios em silêncio antes de voltar sua atenção para a joia Shikon. Sua voz assumiu um tom solene. Agora que saí, a joia está instável. Assim que ela disse isso, a joia Shikon começou a tremer violentamente, liberando uma energia sinistra. Suspirando suavemente, Midoriko pareceu se resignar ao seu destino. Parece que devo retornar e continuar minha luta eterna contra o yokai interior. Assim que ela se moveu para voltar para dentro da joia, Arata casualmente estendeu a mão e agarrou sua cabeça. Agora que te salvei, você é minha. Midoriko enrijeceu-se. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, a mão de Arata mergulhou novamente na joia. Desta vez, ele retirou uma massa grotesca e contorcida de consciência yokai. Espere. Midoriko ofegou, alarmada. Se você o soltar, o mundo inteiro estará em perigo. O mundo? Arata soltou uma risadinha. Você está dando crédito demais a eles. No máximo, eles causariam um caos no Japão. Isso não é perigoso o suficiente? Kagome estremeceu. Até que Kikyo ficou tensa. A aura que emanava daquela coisa era forte. Lady Midoriko está lutando contra isso todo esse tempo? Se fosse ela, ela não teria durado um segundo. Ha. Midoriko, uivou a consciência yokai, sua voz uma mistura caótica de diferentes entidades. Você finalmente está com medo? Você cedeu? Ha. Mais brigas. Lutar. As vozes sobrepostas enchiam a cabana, quase estourando seus tímpanos. Os olhos de Arata brilharam de interesse. Uma refeição perfeita. Devorar espírito. Silenciar. A massa de yokai imediatamente começou a se contorcer em agonia. A habilidade espírito diabólico era um contra-ataque natural a entidades espirituais como essa. Espere. O yokai gritou em pânico. O que você está fazendo? O que você está? Arata ignorou seus protestos. Ele simplesmente esmagou, comprimiu e popou-pinos. Suas vozes foram cortadas abruptamente. Plop. Uma esfera roxa escura, quase idêntica à joia Shikon, pousou na mesa. Arata casualmente pegou o objeto, jogou-o na boca e mordeu. Trituração. Estava crocante. Como frango frito. O queixo de Midoriko caiu de horror. Havia poderosos espíritos yokai dentro daquela coisa, alguns deles eram até grandes demônios. E ele simplesmente comeu?
Kikyo olhou em silêncio para a joia Shikon, agora sem vida e de aparência comum. O método de Arata para resolver o problema era simples e rudimentar, mas também provou quão ridiculamente forte ele era. Para Kikyo, e até mesmo para sua ídola Midoriko, a existência contra a qual passaram a vida lutando era algo que, na melhor das hipóteses, mal conseguiam selar. Mas antes de Arata, eles eram completamente impotentes. Tornar-se a sacerdotisa do santuário de alguém assim, talvez não tenha sido uma coisa tão ruim, afinal. A expressão de Midoriko mudou várias vezes. Ela sabia mais do que Kikyo. Ela entendeu que para certos seres, até mesmo grandes yokai não passavam de pragas insignificantes. Mas ainda assim, eram 7 ou 8 grandes consciências yokai fundidas, e inúmeros outros yokai misturados. Esse nível de poder deveria ser assustador, mas Arata os engoliu como se fossem um lanche. Midoriko olhou para Arata com uma expressão complexa. Quem era ele, na verdade? Após absorver a consciência yokai, a testa de Arata se contraiu levemente. Como esperado da joia Shikon, algo cobiçado por inúmeros yokai, até mesmo os grandes. Só o fato de devorar uma consciência fundida já havia elevado um pouco suas estatísticas já esgotadas. Que impulso! Tudo bem, agora que isso está resolvido. Depois de aproveitar sua pílula de experiência, Arata olhou para as duas sacerdotisas e para a sacerdotisa em treinamento, sorrindo. É hora de falar de negócios. Kikyo não hesitou. Seus olhos frios, porém resolutos, fixaram-se nos de Arata enquanto falava com firmeza. Prometo meus serviços a você, senhor Arata. Para ela, Arata, que tinha acabado de resolver a crise da joia Shikon, não era diferente de um deus. Sem mencionar que ela já havia tomado sua decisão antes. Kikyo não era de voltar atrás com sua palavra. Arata sorriu e bateu palmas. Kikyo, como esperado, você é uma mulher de palavra. Então, ele voltou seu olhar para Kagome. Kagome levantou a mão hesitante. Eu também vou. Finalmente, todos os três se voltaram para Midoriko. Midoriko, você gostaria de se tornar minha sacerdotisa? Perguntou Arata, estendendo-lhe um convite. O rosto de Midoriko ficou vermelho. Ela entendeu claramente o que Arata queria dizer. Para servi-lo. Depois de pensar um pouco, ela timidamente respondeu. Ok, tão fácil assim? Kagome olhou para Midoriko com surpresa. Mas Midoriko tinha seus motivos. Primeiro, ela já estava morta. O que estava ali era apenas sua alma. Em segundo lugar, foi Arata quem a libertou da eterna agonia de lutar dentro da joia Shikon. Ela ficou extremamente grata a ele. Sem mencionar que ele também havia resolvido completamente o problema da joia Shikon. Oferecer sua alma inútil a ele era a única forma de retribuição que ela podia dar. Ao ver sua concordância, Arata sentiu satisfeito. 3 novos membros da família garantidos. E de alta qualidade. Além de Kagome, Kikyo e Midoriko eram poderosas sacerdotisas. Especialmente Midoriko, apenas confiando na força de sua alma, ela conseguiu manter um equilíbrio bizarro contra aquela monstruosa consciência yokai dentro da joia Shikon. Arata mal podia esperar para ver quais habilidades ele desbloquearia deles. Então, é hora de se despir. Kagome ficou completamente estupefata. Tirar a roupa? Kikyo também ficou em silêncio. Midoriko abriu a boca como se fosse dizer algo, mas hesitou. Então, com uma expressão confusa, murmurou. Será que as almas conseguem se despir? Enquanto ela pensava nisso, suas roupas de repente desapareceram com um suave voxos, deixando-a nua. Midoriko se abraçou rapidamente, tentando cobrir as partes importantes. Seu rosto estava tão vermelho que parecia que ia começar a sair vapor da sua cabeça. Kagome observou Midoriko com uma expressão complexa. Como esperado de uma mulher madura. Midoriko se despiu tão rápido que ficou atordoada. Tão ousado. Até Kikyo, normalmente calma, olhou para Midoriko com descrença. A imagem de seu ídolo de repente foi esmagada em sua mente. Midoriko-sama. Ela sempre foi assim, aberta? Em pânico, Midoriko vestiu suas roupas novamente. Ela então olhou para o chão, com o rosto queimando de vergonha. A pequena cabana de repente ficou em silêncio. No final, foi Kikyo quem quebrou. Seus olhos brilharam com a compreensão, e ela falou com certeza. Agora eu entendo. É um ritual de purificação. Ao ouvir as palavras de Kikyo, Kagome também teve um momento de iluminação. De fato, havia tal registro nos ensinamentos das donzelas do santuário. E como sua família administrava um santuário, ela estava um tanto familiarizada com ele. Um ritual de purificação tinha como objetivo limpar o corpo e a alma em preparação para a descida de um deus. O pedido de Arata realmente fazia sentido. Kagome assentiu com convicção. Isso mesmo, um ritual de purificação. Arata ficou em silêncio. Era realmente isso que ele queria dizer? Com a desculpa de um ritual de purificação, Kikyo, Kagome e Midoriko relaxaram visivelmente. Kikyo falou, não muito longe do santuário, há uma fonte termal natural. Podemos realizar o ritual de purificação lá. Os olhos de Kagome brilharam. Uma fonte termal. Midoriko também ansiava pela experiência. No entanto, não tinha certeza se uma alma poderia realmente sentir o calor da água. Imediatamente, 3 pares de olhos expectantes se voltaram para Arata. Percebendo a expectativa deles, Arata assentiu. Certo, vamos tomar um banho na fonte termal. Quanto a se era realmente um ritual de purificação. Vendo o entusiasmo deles, ele não quis dizer nada que pudesse estragar o clima. Falando nisso, como seu Deus, era natural que ele supervisionasse o ritual de purificação, certo? Já fazia um tempo que Arata não aproveitava uma fonte termal. Esta era uma ótima oportunidade para relaxar. Capítulo 117. No santuário na montanha de trás. Kagome olhou ao redor ansiosamente. Onde fica? Onde fica a fonte termal? Kikyo sorriu levemente e acenou com a mão. Uma barreira brilhou e surgiu. Um leve brilho azul brilhou, e quando Kikyo deu um passo à frente, sua figura desapareceu como se estivesse passando por uma bolha. Os olhos de Kagome se arregalaram. Nossa, isso é incrível!
Midoriko flutuou ao redor, apoiando o queixo na mão enquanto observava. Uma barreira muito avançada. Nem eu teria notado. Ao ouvir isso, Kikyo saiu da barreira novamente. Você me lisonjeia, senhora Midoriko. Os dois então se aprofundaram em uma discussão sobre barreiras, trocando conhecimento com entusiasmo. Kagome, por outro lado, estava começando a cochilar com toda aquela conversa técnica. Tudo bem, vocês dois terão bastante tempo para discutir isso mais tarde, disse Arata, passando um braço em volta de Kikyo e Midoriko antes de puxá-las para a barreira com ele. O senhor Arata também vai entrar? O rosto de Kagome ficou vermelho, parecendo envergonhada. Arata, imperturbável, declarou com naturalidade. O ritual de purificação não é para dar boas-vindas à descida de um deus? Se eu não entrar, qual o sentido? Kagome não tinha como argumentar contra essa lógica. Ao entrar na barreira, a visão de Arata se expandiu, revelando uma espaçosa fonte termal cercada por névoa. Nada mal, refletiu Arata, um pouco impressionado. Então, com um aceno de mão, ele declarou: tudo bem, você pode começar o ritual de purificação. Um pouco mais tarde, Arata recostou-se na fonte termal, observando calmamente as ações das mulheres. Kikyo e os outros congelaram instantaneamente no lugar. O que houve? Servir a um deus não faz parte do dever de uma sacerdotisa? Questionou Arata com um sorriso irônico. Kikyo mordeu o lábio, suas mãos tremendo levemente, mas, finalmente, ela removeu resolutamente seu traje de sacerdotisa, seu rosto ficando vermelho. Ao ver sua filha agindo de forma tão decisiva, Midoriko também não queria ficar para trás. Ser uma alma tinha suas vantagens. Com apenas um pensamento, suas roupas desapareceram. Midoriko se abraçou com força antes de escorregar rapidamente para a fonte termal, exalando decepção. Como esperado, não sinto nada, murmurou ela. Bem, sou apenas uma alma. Arata refletiu por um momento antes de chamá-la com um gesto. O rosto de Midoriko ficou ainda mais vermelho, confundindo suas intenções. Ela achou que Arata fosse fazer algo com ela. Respirando fundo, ela se preparou. Desde o momento em que decidiu se tornar a sacerdotisa de Arata, ela já havia se preparado para isso. Essa era a maneira dela retribuir. Com sua firme determinação, Midoriko cambaleou para frente hesitante. Ainda me sinto tímido. Arata observou seu comportamento nervoso e pensou consigo mesmo. Eu deveria ter trazido Yuko junto. Ela definitivamente os ajudaria a relaxar. Finalmente Midoriko chegou até Arata e, evitando contato visual, ficou ali parada, rígida. Arata deu um tapinha na coxa dela e disse: vire-se. Vou você quer, por trás. Midoriko tremeu levemente, abaixando a cabeça enquanto se virava lentamente. Então, como se entendesse suas intenções, ajustou ligeiramente a postura para facilitar as coisas para ele. No entanto, quando a peça maligna foi pressionada contra suas costas, um lampejo de surpresa cruzou os olhos de Midoriko. É isso? Antes que ela pudesse deixar seus pensamentos correrem soltos, um poder estranho surgiu em seu corpo. Os olhos de Midoriko se arregalaram. Ela sentiu, como se sua alma estivesse ganhando um senso de fisicalidade. Ao mesmo tempo, uma notificação do sistema ecoou na mente de Arata. Jin, você adquiriu um membro da família Midoriko. Jin, seu membro da família Midoriko reencarnou como um demônio de tipo especial. Nas costas de Midoriko, uma inscrição brilhante apareceu, exibindo seu novo status. É Midoriko. Classificação: demônio de classe suprema. Posição: bispo. Raça: demônio. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: força I0. Agilidade I0. Resistência I0. Magia I0. Habilidade de posição. Resistência mágica, aumenta a resistência contra ataques mágicos. Habilidades únicas. Sacerdotisa de batalha devoradora de almas, e demônio de 4 almas. Sacerdotisa da batalha devoradora de almas. Manifestação de arma. Pode manipular almas para formar armas rapidamente. Demônio de 4 almas. Aramitama, simboliza coragem, conflito e poder. Nijimitama, simboliza harmonia, mediação e compaixão. Sakimitama, simboliza sabedoria, lógica e criatividade. Koshimitama, simboliza felicidade, amor e vitalidade. Todas as estatísticas básicas recebem um aumento significativo. Transformação demoníaca, modo 4 almas. Os olhos de Arata se arregalaram de surpresa ao ver seu status. Um demônio de classe suprema? A classificação inicial de Midoriko era tão alta? Entretanto, considerando como ela lutou contra aquela poderosa consciência coletiva yokai dentro da joia Shikon por tanto tempo, fazia sentido. Depois havia o conceito de posições. Parecia que as peças malignas haviam passado por algumas mudanças. Arata coçou o queixo, pensativo. Então, se alguém reencarna como um demônio de classe suprema, automaticamente ganha uma posição? E não é só isso, é também uma habilidade única. Resistência mágica não era grande coisa, mas já era alguma coisa. Depois, temos a sacerdotisa de batalha devoradora de almas, claramente ligada à habilidade de Midoriko de manipular almas. E quanto ao demônio de 4 almas? Ao ler a descrição, o coração de Arata disparou. Demônio de 4 almas. Ele murmurou o título, sentindo uma estranha sensação de excitação. A descrição do demônio de 4 almas era vaga, mal dando detalhes concretos sobre seus efeitos reais. Quanto mais misteriosa era uma habilidade como essa, maior era o potencial que provavelmente havia escondido nela. Arata concentrou sua mente e decidiu testar o poder de Aramitama. Estrondo. Uma onda repentina de poder explodiu dentro dele. Era como se algo dentro dele tivesse explodido, como um núcleo detonado. A força bruta era avassaladora, quase lhe dando a ilusão de que poderia esmagar montanhas com um simples pensamento. Arata exalou profundamente e desativou temporariamente Aramitama. Então Aramitama é um amplificador de força. Mas isso não pode ser tudo. A natureza da batalha, a essência da luta, parecia que isso também estava aprimorando seus instintos de combate. Em seguida, ele ativou Nijimitama,
Fechando os olhos, ele examinou cuidadosamente seus efeitos. Até então, ele não sentia nada particularmente relacionado à afinidade ou compaixão, mas equilíbrio. Curioso, Arata decidiu testar algo. Ele invocou suas habilidades Anjo Caído Diabólico, trazendo à tona tanto sua energia luminosa quanto sua energia sombria. E então, pela primeira vez, as duas forças opostas começaram a se fundir. Embora o processo fosse lento e instável, ele estava acontecendo. Arata parou e refletiu por um momento. Se Nijimitama pudesse harmonizar diferentes poderes, então essa habilidade poderia ser extremamente valiosa no futuro. Seguindo em frente, ele ativou Sakimitama. No momento em que foi ativado, sua mente ficou incrivelmente clara. Sabedoria, seus pensamentos fluíam como nunca antes. Instantaneamente ele percebeu como usar habilidades antes inúteis de maneiras que nunca havia considerado antes. Após um breve teste, Arata desativou Sakimitama. Esse estado hiperinteligente desapareceu, deixando-o com uma sensação de perda. Por um momento ele se sentiu mais burro. Livrando-se da estranha sensação, Arata começou a testar Kushimitama. Desta vez ele sentiu um aumento enorme em sua força vital, mas nada mais pareceu mudar. Enquanto ele contemplava os efeitos, Kagome finalmente reuniu coragem para entrar na fonte termal. Tentando ser sorrateira, ela tentou entrar sem ser notada. Entretanto, no momento em que seu pé tocou a água, ela perdeu o equilíbrio e caiu para frente, direto nos braços de Arata. Por reflexo, Arata a segurou. Kagome mordeu o lábio, seu corpo tremendo levemente enquanto o calor subia ao seu rosto. Arata olhou para a descrição de sua habilidade. E Kushimitama simboliza felicidade, amor e vitalidade. Arata amassou levemente a pele macia de Kagome, concluindo que isso provavelmente significava sorte mais do que qualquer outra coisa. Após testar todos os aspectos do demônio de 4 almas, ele copiou as informações de status no papel. Não pergunte onde ele conseguiu o papel numa fonte termal. Magia. A resposta é sempre mágica. Ele entregou a folha de status para Midoriko, que a olhou atordoada. Então, era isso que ele realmente queria dizer. Ela murmurou para si mesma, perdida em pensamentos. Enquanto isso, Arata voltou sua atenção para Kagome. Tudo bem, sua vez. Kagome hesitou por um momento antes de assentir timidamente. Corando profundamente, ela lhe deu as costas. Mesmo com a refração da água, sua silhueta permaneceu incrivelmente nítida. Arata pressionou uma peça maligna contra suas costas lisas. Um momento depois, ela sentiu a mesma sensação que Midoriko havia experimentado. Notificação. Você adquiriu um membro da família, Higurashi Kagome. Notificação. O membro da sua família, Kagome Higurashi, reencarnou como um demônio de tipo especial. Higurashi Kagome. Classificação. Demônio de classe baixa. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas. Poder de purificação. E demônio conectador. Poder de purificação. Energia espiritual. Ataque especial contra seres malignos. Demônio conectador. Chave para conectar caminhos. Atualmente vinculado. Era moderna seta para a esquerda e para a direita 500 anos atrás. Transformação demoníaca. Modo Gateway. As estatísticas de Kagome não eram particularmente excelentes, mas Demônio Conectador foi extremamente útil. No mínimo, ele não precisaria mais depender do poço do Devorador de Ossos para viajar no tempo. Neste mundo, havia muitos lugares que nem mesmo a magia de teletransporte conseguia alcançar. Por exemplo, o submundo. Se ele quisesse, Kagome poderia estabelecer uma conexão, permitindo acesso direto sempre que necessário. Nada mal. Essa é uma habilidade muito útil. Arata deu-lhe um tapinha encorajador nas costas. Kagome sentiu um calor intenso se espalhando por ela, permanecendo em silêncio enquanto aceitava as informações do sistema de bênçãos. Ainda, ela realmente era um demônio agora. Antes, ela achava que era só uma brincadeira estranha. Então isso significa que Yukino, Miko e os outros também devem ser demônios? Agora ela finalmente entendia porque o clube de pesquisa sobrenatural da Academia Shushin estava cheio de garotas. Era um harém completo. Capítulo 118. Finalmente chegou a vez de Kikyo realizar o ritual de reencarnação. Arata pressionou a peça maligna contra ela. Com um zumbido, um brilho suave se espalhou por suas costas nuas enquanto sua bênção tomava forma. Kikyo. Classificação. Demônio de classe alta. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas. Poder de purificação e sacerdotisa de combate, purificação da tristeza, e demônio purificador. Poder de purificação. Energia espiritual. Ataque especial contra seres malignos. Sacerdotisa de combate. Aumento da taxa de crescimento da agilidade. Aumento da taxa de crescimento mágico. Limpeza da tristeza. Energia espiritual de purificação. Ataque especial contra todos os seres malignos. Imunidade a efeitos negativos do tipo maldição. Demônio purificador. Alma imaculada. Ataque especial contra atributos sombrios. Ataque especial contra a corrupção. Transformação demoníaca. Ao ver as habilidades de Kikyo, Arata ficou sem palavras. Ela deveria ser um demônio, mas quase todas as suas habilidades eram antidemônio? Um monte de poderes de exorcismo empilhados uns sobre os outros. Ah, certo. Ele era o mestre dela. Isso resolveu o problema. Certo. Arata copiou sua bênção em um pergaminho e entregou a ela. Então, ele caiu em pensamentos profundos. Quando serei expulso da raça demoníaca? Kikyo olhou para seu status, seus olhos distantes e ilegíveis.
Seria isso realmente uma bênção divina? Um presente dos deuses? Enquanto todos examinavam suas novas habilidades, Arata reservou um tempo para fazer um rápido resumo da situação atual de sua família, coisas como talentos sobrenaturais, dimensões diferentes e assim por diante. Outros mundos? Kagome engasgou, com o rosto cheio de descrença. Hoje foi uma série de choques sem fim. Primeiro, ela foi atacada por demônios. Depois foi salva pelo clube de pesquisa sobrenatural. Depois viajou no tempo com Arata apenas para, de alguma forma, acabar como seu membro do harém? E agora, ela era um demônio. O cérebro dela estava com dificuldade para processar tudo isso. E agora ela estava sendo informada de que eles tinham acesso a outro mundo onde os membros da família poderiam subir de nível. Você quer dizer que podemos realmente ir para outro mundo e ter aventuras? Ela perguntou. Claro, Arata assentiu. O principal propósito da família era ficar mais forte e retribuir essa força a ele. Ele voltou seu olhar para Kikyo e Midoriko. Os mundos atualmente disponíveis para sua família já haviam perdido seu valor para demônios de classe alta e classe suprema. Arata suspirou. Aquilo estava se tornando um problema. Bem, vamos começar com o mais importante. Ele olhou para Kagome. Você está pronta para a descida de um deus? Kagome gaguejou. Espere, não era para ser um ritual de purificação? A descendência piedosa faz parte do ritual de purificação. Kug, Kikyo e Midoriko ficaram visivelmente tensas, seus corpos endurecendo em resposta. Vendo suas reações, Arata acrescentou. Kagome ainda é inexperiente como sacerdotisa. Vocês duas deveriam assumir mais responsabilidade. Na manhã seguinte, Arata exalou insatisfação. Depois de ser servido pelas 3 sacerdotisas, ele se sentiu incrivelmente revigorado e sua mente mais clara do que nunca. Midoriko distraidamente estendeu seus dedos delicados e absorveu o esperma branco de Arata mais uma vez. No segundo seguinte, seu corpo exausto de repente recuperou vigor. Sentindo o efeito milagroso, ela murmurou. Este, realmente é o poder de um deus. Sim, Arata usou seu modo leite. Com um mergulho, Arata emergiu da fonte termal. Midoriko e Kikyo saíram do transe e correram até lá. Senhor Arata, permita-me vesti-lo. Somente Kagome permaneceu dormindo, roncando baixinho e com um fio de baba no canto dos lábios. Depois de se vestir, Arata deu um tapinha no ombro de Kikyo. Leve-me para um passeio pela vila. Ok. Vila de Kaede. O sol estava brilhando intensamente. Nos campos de arroz, os moradores trabalharam duro, como se o ataque demoníaco da noite anterior nunca tivesse acontecido. As pessoas aqui estão acostumadas com esse tipo de coisa, disse Kikyo, com a voz cheia de melancolia. Desde que ela se tornou a guardiã da joia, a vila de Kaede perdeu a paz. Mas agora, ela olhou para Arata, um calor raro brilhando em seus olhos frios. Seu Deus havia respondido suas orações. Senhora Kikyo. Enquanto caminhavam pela aldeia, as pessoas cumprimentaram Kikyo com uma mistura de calor e respeito. Ela respondeu com um aceno composto, sempre mantendo um passo atrás de Arata, sutilmente marcando seu status superior. Os moradores notaram. Eles lançaram olhares curiosos e cautelosos para Arata, depois rapidamente desviaram o olhar, curvando-se respeitosamente. Para que Lady Kikyo demonstre tamanha deferência, esse homem deve ser alguém realmente importante. Sem mencionar, os milagres que ele havia realizado na noite anterior ainda estavam frescos em suas mentes. Enquanto caminhavam, Kikyo calmamente contou a Arata os detalhes daquela época. Então, um zumbido estranho e agudo chegou aos seus ouvidos. Arata e Kikyo se viraram em direção ao som. Um inseto enorme, parecido com uma vespa, mas com olhos compostos vermelho sangue e mandíbulas poderosas em forma de pinça, espreitava na folhagem, observando-os. Ao perceber que havia sido avistado, a criatura bateu as asas e tentou fugir. Arata estreitou os olhos, estudando sua aparência atentamente. Kikyo. Sim? Você conhece Naraku? Ou melhor, Onigumo? Ao ouvir isso, Kikyo franziu a testa, refletiu por um momento e então balançou a cabeça. Sinto muito, Lord Arata, mas nunca ouvi falar dele. Arata fez uma pausa. Então, este mundo passou por algumas mudanças. Nem Kikyo conheceu Onigumo, mas... não importava. Naraku ainda emergiu no final. O cérebro por trás do ataque de ontem à vila de Kaede provavelmente era aquele demônio. Ele devia estar de olho na joia Shikon. Arata especulou, embora não estivesse particularmente preocupado com Naraku. Na melhor das hipóteses, o cara era apenas uma barata aprimorada. Arata coçou o queixo. Talvez? Kagura e Kana também devem ser excelentes adições à família. Ele teria que encontrar uma oportunidade para trazê-los. Dito isso, encontrar Naraku seria um incômodo. Depois de explicar a situação de Naraku para Kikyo, ela sentiu incompreensão. Então é assim. Não é de se admirar que os demônios ontem tenham agido como se estivessem seguindo um plano. Alguém estava manipulando tudo nos bastidores. Um brilho frio brilhou nos olhos escuros de Kikyo. Os dois continuaram conversando por um tempo. Arata começou a pensar em como melhor utilizar essa era. Já que ele já estava aqui, seria um desperdício não aproveitar. Ele deveria informar Saeko e os outros primeiro. O Japão feudal estava cheio de demônios poderosos, incluindo demônios de alto nível e até mesmo grandes. Para alguém como Saeko, que havia chegado a um ponto crítico em seu progresso, este era o campo de caça perfeito. Em outro lugar, em uma caverna úmida e escura, Naraku estava sentado envolto em sombras, sua expressão alternando entre raiva e inquietação. O informante da vila de Kaede foi eliminado. Lembrando da cena da noite anterior, Naraku não conseguiu evitar um arrepio. Aquele homem, com um único sopro, ele envolveu o céu noturno em chamas. Em poucos segundos, os demônios foram reduzidos a cinzas. Desde o dia em que nasceu, Naraku nunca havia testemunhado uma existência tão aterrorizante. De jeito nenhum. Ele nunca deve provocar aquele homem. Vou ficar adormecido por enquanto. Até que esse homem vá embora. Não muito longe, Kagura observava Naraku em choque silencioso. Ele estava tremendo?
Foi a primeira vez que ela viu Naraku daquele jeito. Foi por causa daquele homem? Uma ideia surgiu em sua mente. Ela se lembrou do homem que parecia quase divino. Então, mesmo que você tenha alguém que você teme, Naraku. Kagura exalou suavemente, com um brilho peculiar em seus olhos vermelho-rubi. Ao lado dela, Kana permaneceu inexpressiva, apenas olhando para a irmã. Ela estava planejando correr atrás de sua liberdade? Alguns dias depois, a família de Arata usou o poder de Kagome para abrir uma fenda temporal e viajou 500 anos no passado para uma expedição em grupo. Então, este é o mundo de 500 anos atrás? Assim que Utaha recebeu a notícia, ela correu. Subir de nível era uma tarefa incessante para ela. E ela ouviu dizer que havia uma bela fonte termal aqui. Exatamente o que ela precisava para relaxar. Talvez até. Faça de novo com Arata. A respiração de Utaha ficou um pouco mais pesada. Claramente, ela estava imaginando algo bastante impróprio. Enquanto isso, Sayako olhou ao redor. Não vendo nenhum demônio à vista, ela pareceu um pouco decepcionada. Onde estão os demônios? Eu realmente quero cortar alguma coisa. Utaha, essa mulher estava ficando cada vez mais desequilibrada. Não se preocupe, você terá sua chance. A voz de Arata chegou aos seus ouvidos bem a tempo. Mestre, Kikyo Arata se virou para eles. Ajudem os membros da família a se acostumarem com o ambiente. Depois, encontrem alguns demônios poderosos para Saeko praticar. As criaturas gastria do mundo Black Bullet não eram mais úteis para um demônio de alto nível como Saeko. Mas essa era caótica? Isso sim era perfeito. Grandes demônios podiam ser problemáticos, mas com os novos matadores de demônios naturais do lado deles, não havia nada com que se preocupar. Utaha estudou as 3 dozelas do santuário em trajes tradicionais de sacerdotisa, estreitando os olhos levemente. Os trajes das sacerdotisas tinham um certo charme. Ela fez uma anotação mental para comprar algumas para uso futuro. E o Kino, parada ali perto, tinha uma expressão complicada. Kagome-san, então você acabou se tornando um dos membros da família também. Ahaha. Kagome coçou a bochecha sem jeito. Ela não só se tornou um membro da família, como também foi completamente devorada naquela noite. Bem, servir a um deus fazia parte do dever de uma sacerdotisa, certo? Kagome começou a se convencer. Depois de se certificar de que tudo estava resolvido, Arata coçou o queixo, pensando no próximo passo. Talvez ele devesse visitar o submundo desta era. Mas, como é que eu chego lá? Arata congelou. O submundo nesse período estava em completo caos, e todas as passagens conhecidas estavam fechadas. Chegar lá não seria fácil. Em um momento como esse, ele precisava de alguém com todas as conexões certas. Rias, você quer ir para o submundo? No clube de pesquisa oculta da Academia Kuo. Arata, por que ele precisa ir para o submundo? Rias pareceu confusa. Rias, estou lhe enviando as coordenadas. E Arata, te devo uma. Rias fez beicinho. Aquele maldito Arata. Sempre cheio de promessas vazias. Ela estava ansiosa por aquele encontro que ele lhe prometeu há séculos. Mas nada. Ele estava apenas dizendo isso para ignorá-la? Rias fez beicinho. Arata recebeu as coordenadas que Rias lhe enviou. Ele hesitou. Essas são de 500 anos no futuro. Será que elas vão funcionar? Ele os testou. Não. Como esperado. Arata, não funcionou. Tem alguma outra ideia? A Rias. Capítulo 119. Rias, se pudermos encontrar a lendária Pedra Meido, poderemos abrir um caminho direto para o submundo. Rias, mas a Pedra Meido, ela não é vista há muito tempo. A Pedra Meido, murmurou Arata enquanto olhava para a mensagem em seu celular, enviada por Rias. Sua mente começou a funcionar. A Pedra Meido, pode não existir nos tempos modernos, mas definitivamente existia nos tempos antigos. E convenientemente ele sabia exatamente onde encontrar um. Terras ocidentais. O campo de batalha entre o clã Inu Yokai e o clã do Gato Leopardo estava encharcado de sangue e violência. As areias douradas estavam tingidas de vermelho com o banho de sangue. Seus malditos cães! Hoje, vou mostrar a vocês o verdadeiro poder do clã Leopardo. Estrondo. A guerra continuava, punhos e garras rasgando a carne. Os leopardos yokai lutavam como feras enlouquecidas, com os rostos contorcidos em frenesi enquanto destroçavam os inimigos. Seus corpos enormes avançavam pelo campo de batalha, mas os Inu yokai não estavam dispostos a recuar. Um por um, eles revelaram suas verdadeiras formas, travando uma batalha brutal até a morte. Dor, gritos, excitação, as emoções explodiram como fogo. Na retaguarda do exército Inu Yokai, uma pequena figura se erguia em meio às imponentes formas demoníacas. Escondido em suas sombras, ele era quase imperceptível. Seus cabelos prateados caíam em cascata até a cintura, brilhando sob a luz como metal líquido. 2 listras carmesim adornavam cada uma de suas bochechas, como se tivessem sido pintadas por chamas. No entanto, a característica mais marcante era a lua crescente azul gelo em sua testa. Sesshomaru-sama. O clã Leopardo está à beira do colapso. Com você nos liderando, as terras ocidentais terão apenas um governante. Sesshomaru ouviu aos elogios bajuladores com uma cara de total indiferença. Seus olhos dourados percorreram o campo de batalha, nada impressionados. Os leopardos não eram nada especiais. Ele não se interessava pelos fracos. Simplesmente observava. O chefe está se juntando à luta. É melhor vocês, seus canalhas, se prepararem para morrer. Nosso líder vai despedaçar vocês. O campo de batalha tremeu. Uma sombra enorme desceu do céu. Um leopardo yokai colossal com mais de dezenas de metros de altura pousou com um estrondo estrondoso. Estrondo. Roar. Os olhos vermelhos sangue da fera brilhavam como malícia enquanto ela balançava suas garras enormes, instantaneamente despedaçando dezenas de Inu yokai. Os olhos dourados de Sesshomaru brilharam.
Finalmente, um oponente à altura. Num instante, ele desapareceu. E no momento seguinte, ele estava em pé sobre a cabeça do chefe leopardo. Uma aura aterrorizante rompeu dele enquanto ele descia sem hesitação. Bang! O crânio do chefe leopardo cedeu com o impacto. Seus olhos saltaram das órbitas. É Sesshomaru-sama. Sesshomaru-sama entrou na luta. Os Inu Yokai explodiram de excitação ao ver seu líder em ação. É ele de novo. Os Leopardo Yokai estremeceram. O medo tomou conta de seus corações. Nos últimos anos, Sesshomaru massacrou muitos deles. Ele era um monstro. Maldito pirralho, rosnou o chefe leopardo com o orgulho ferido. Quando eu estava lutando contra seu pai, você nem tinha nascido ainda. Ha! Com um uivo furioso, chamas azuis profundas irromperam ao redor dele. Sesshomaru estreitou os olhos. Sem subestimar o inimigo, saltou imediatamente no ar. O chefe leopardo, envolto em fogo yokai, disparou para cima, avançando direto contra ele. Sesshomaru revelou sua verdadeira forma. Bum! 2 demônios colossais se chocaram, enviando ondas de choque pelo ar. A força da colisão fez os demônios menores voarem. A batalha foi travada ferozmente. E de repente, bum! Como um meteoro caindo, uma sombra envolta em chamas negras caiu no campo de batalha com uma força aterrorizante. O impacto criou uma cratera enorme, engolindo as areias ao redor. A onda de choque sozinha esmagou inúmeros demônios e seu sangue encharcou o deserto. As pupilas de Sesshomaru diminuíram. Sua enorme forma Inu Yokai foi lançada para trás, colidindo com o chão. Nem mesmo o chefe leopardo gato foi poupado. Ele caiu do céu e caiu no chão, atordoado. O chefe leopardo cuspiu um bocado de areia, sua expressão sombria e incerta enquanto olhava para o centro do impacto. Sesshomaru, tendo retornado à sua forma humanoide, estreitou seus olhos dourados friamente. Quando a poeira baixou, uma figura de cabelos pretos e olhos vermelhos surgiu. Arata? Ele sorriu educadamente. Com licença, mas alguém poderia me dizer onde está a mãe de Sesshomaru? Ele havia planejado originalmente procurar pistas na área, mas ao avistar o Inu Yokai, decidiu fazer uma entrada direta. Procurando minha mãe? A testa de Sesshomaru franziu levemente. Ah? Então você é o brinquedo daquela vadia? O chefe leopardo zombou, mostrando as presas. Você ousa interferir na minha batalha? Eu vou te matar. Aparecendo diante de Arata num piscar de olhos, suas garras afiadas avançaram em sua direção. Arata olhou para ele com indiferença e suspirou. Cara, os demônios daqui não são nada amigáveis. Bum! O enorme corpo do chefe leopardo se contorceu e se torceu antes de explodir em uma chuva de carne e sangue. Gotas vermelhas pintavam o céu. As pupilas de Sesshomaru se encolheram em choque. O que é que foi isso? Ele nem tinha visto o ataque. Tchê, chefe! O leopardo yokai olhou horrorizado. O líder deles foi reduzido a nada além de pedaços de carne num piscar de olhos. Eles estavam condenados. A tribo deles estava acabada. Então, alguém pode gentilmente me dizer onde está a mãe de Sesshomaru? Arata deu o que pensou ser um sorriso amigável. Mas aos olhos dos outros, era como se o próprio demônio estivesse sorrindo para eles antes de sua morte. Silêncio mortal. Não vendo resposta, Arata perdeu o interesse e estalou a língua. Então seus olhos vermelhos se voltaram para Sesshomaru. O corpo de Sesshomaru ficou tenso instintivamente. Foi por instinto. O corpo dele estava reagindo com medo. Pela primeira vez, o alarme soou em sua mente. Um leve suor se formou em suas palmas, e ele inconscientemente pegou sua espada, buscando uma sensação de segurança. Mas a espada dele sumiu? Um lampejo de choque passou pelos olhos dourados de Sesshomaru. Então, ele viu Arata brincando distraidamente com uma lâmina. Sua Tenseiga? Sesshomaru. Então, este é o Tenseiga? Arata deu um golpe casual, e os mensageiros do submundo, ceifadores de almas, espalhados pelo campo de batalha foram instantaneamente abatidos. Os demônios caídos que já haviam perdido suas vidas piscaram em confusão enquanto suas almas retornavam aos seus corpos, revivendo-os. Entretanto, somente aqueles cujos corpos permaneceram intactos se levantaram novamente. Interessante. Arata riu baixinho. Se este mundo não tivesse um sistema de submundo estabelecido, então empunhar esta espada poderia perturbar o equilíbrio, não é? No momento, o submundo deveria estar um caos, e essa era a única razão pela qual uma arma como a Tenseiga poderia passar despercebida. Já que ele o tinha agora, não havia motivo para devolvê-lo. Talvez seja melhor levá-lo de volta para sua família para pesquisa. Quem sabe? Talvez eles possam desenvolver algo interessante a partir disso. O olhar de Arata passou de Sesshomaru, e ele soltou uma pequena risada. Bem, isso foi rápido. Uma mulher apareceu, sua expressão tão fria e distante quanto o luar. Seus cabelos prateados caíam em cascata até os tornozelos, brilhando como poeira estelar. Uma lua crescente violeta profunda adornava sua testa, emitindo um brilho misterioso e etéreo, enquanto 2 manchas vermelhas sob seus olhos lhe davam um ar de elegância sobrenatural. Seus lábios macios se separaram, sua voz tão fria quanto o vento da noite, repleta de autoridade inegável. A que devo o prazer da sua visita? Preciso pegar emprestada a pedra Meido. Arata foi direto ao ponto. Tia, não dê isso a ele. Sesshomaru gritou, mas Arata o chutou para longe. Arata deu um sorriso irônico. Pelas minhas informações, pensei que você fosse a mãe dele. Mas você parece muito jovem para isso. Ryojetsu Senimi não respondeu. Ela apenas o estudou por um momento antes de soltar o cristal azul escuro do pescoço. Sem hesitar, ela jogou para Arata. Os lábios de Sesshomaru se contraíram como se ele quisesse dizer algo, mas um único olhar de Senimi o silenciou. Este homem não era alguém que os Inu Yokai pudessem se dar ao luxo de provocar. Era mais sensato dar um passo para trás. Além disso, ela tinha suas próprias perguntas. A lua crescente violeta em sua testa brilhou fracamente enquanto ela falava novamente, sua voz carregando um peso glacial. Você não é desta era, é? Có?
Arata ergueu uma sobrancelha, levemente surpreso, e então deixou seu olhar cair sobre a marca crescente em sua testa. Você tem razão. Ele não se preocupou em esconder. Os olhos dourados de Senime brilharam. Já que lhe dei a pedra Meido, posso lhe pedir algo em troca? Claro. Arata concordou sem hesitar. No futuro, as terras ocidentais dos Inu Yokai ainda existirão? O sorriso de Arata era caloroso. Nunca ouvi falar disso. A expressão de Senime endureceu e ela ficou em silêncio. Os Inu Yokai das terras ocidentais. Extinto? Ela massageou as têmporas com uma carranca em comum enfeitando suas feições elegantes. Como princesa das terras ocidentais, a sobrevivência de sua linhagem era sua responsabilidade. Arata, enquanto isso, observava-a com interesse. Sua habilidade de família, peça maligna, estava brilhando fracamente. Esta mulher, ela seria uma ótima adição. Um yokai poderoso como ela, se reencarnasse como um demônio, pelo menos começaria como um demônio de classe suprema. Agora, como ele deveria recrutá-la? Senime permaneceu em silêncio por um momento antes de falar novamente. Você tem uma maneira de transportar pessoas através do tempo? Um brilho de intriga brilhou nos olhos de Arata. Você quer que eu leve os Inu Yokai para o futuro? Isso mesmo. Ao ouvir que sua espécie não existiria mais no futuro, essa foi a solução a que ela chegou. Se sua linhagem pudesse se espalhar por diferentes pontos no tempo, os Inu Yokai nunca seriam realmente extintos. Mas tudo dependia do homem que estava diante dela. Seus olhos dourados fixaram-se em Arata com intensidade. Arata coçou o queixo antes de abrir um sorriso. Bem, eu poderia fazer isso, mas... Ele inclinou a cabeça levemente. Uma mera pedra Meido não é suficiente para cobrir o custo de tal pedido. Ela respirou fundo. O que você quiser. Se os Inu Yokai possuírem, pode dizer o preço. No mínimo, seu clã era rico. Arata fez uma pausa antes de lhe dar um sorriso divertido. Você tem certeza disso? O coração de Senime apertou. Por que ela de repente? Teve um mau pressentimento sobre isso? Mas, pelo bem do futuro do seu clã, seus olhos dourados e frios ardiam de determinação enquanto ela sentia firmemente. Tenho certeza. Capítulo 120. Tenho certeza. A voz de Senime era fria, mas resoluta. Este era seu dever como princesa dos Inu Yokai. Não importa o custo, ela suportaria tudo. Vendo sua determinação inabalável, Arata não conseguiu decepcioná-la. Tudo bem então, você serve. Senime piscou sem saber se havia ouvido algo errado. O que você acabou de dizer? Ela perguntou incerta. Você ouviu direito. Eu quis dizer você. Senime. O que ele quis dizer? Ele estava dizendo que o preço por sua ajuda era ela? Sua mente se esforçou para processar isso. Ao ver a reação dela, Arata riu baixinho. Você gostaria de fazer parte da minha família? Família? Senime repetiu, sentindo o gosto da palavra. Como o relacionamento entre um deus e sua sacerdotisa. Ela era muito versada em assuntos sobrenaturais e imediatamente entendeu o significado das palavras. Os olhos dela tremeram e sua expressão escureceu. Ela, uma orgulhosa princesa dos Inu Yokai, estava sendo solicitada a servir alguém? Um de seus subordinados não conseguiu se conter. Princesa, não precisa fazer tamanho sacrifício. Os outros guerreiros Inu Yokai ficaram igualmente indignados. Em nome da sobrevivência de sua raça, sacrificar sua princesa? Isso era inaceitável. A raiva brilhou nos olhos deles enquanto eles encaravam Arata. Até Sesshomaru deu um passo à frente com uma expressão fria. Ele sabia que aquele homem estava além da capacidade deles de lutar, mas ele nunca se curvaria diante de ninguém. Mesmo que isso significasse a morte, ele morreria em pé. Forçando os Inu Yokai a se submeter? Impossível. No entanto, antes que alguém pudesse agir, uma força avassaladora irrompeu do corpo de Arata. Os olhos dos guerreiros Inu Yokai se arregalaram de terror. Um momento depois, todos caíram na areia, incapazes de se mover. A expressão composta de Sesshomaru finalmente desapareceu. Ele cerrou os dentes, o corpo tremendo violentamente. Então, com um baque pesado, ele também caiu no chão prostrado contra a areia. Sesshomaru. Uma onda de humilhação e fúria surgiu em seu coração. Caramba! Diante dessa presença avassaladora, ele realmente não era diferente de um inseto? Ele foi forçado a abaixar a cabeça. Do outro lado do campo de batalha, a tribo do Gato Leopardo, ainda de luto pela morte de seu líder, estava sob a mesma pressão. Sem entender o que estava acontecendo, eles também caíram de joelhos com o rosto pressionado contra a areia. Naquele momento, apenas duas figuras permaneceram de pé no campo de batalha. Senime não disse nada, mas seu coração se apertou. Felizmente, ninguém do seu povo ficou ferido, apenas imobilizado. Só isso foi suficiente para fazê-la suspirar de alívio. Este homem era terrivelmente forte, como uma entidade antiga do submundo. Ela não tinha certeza do que se lembrava, mas sentiu uma estranha sensação de familiaridade. Arata, por sua vez, não tinha intenção de ser irracional. Ele havia apenas pegado emprestada a pedra Meido. Não havia necessidade de massacrar seu povo imediatamente depois. Mas um pequeno castigo? Isso era inevitável. Com um leve sorriso irônico, ele se virou para Senime. Então, você já se decidiu? É esse o limite da sua determinação? As palavras dele a trouxeram de volta à realidade, e ela ficou rígida, esfregando os dedos nervosamente contra o polegar. Resolver. Ela nunca imaginou o que acabaria se oferecendo. Afinal, o Inu Yokai possuía vastos tesouros. Ele poderia ter pedido minerais raros, ou até mesmo algumas das presas lendárias deixadas por Toga. Respirando fundo, ela forçou um sorriso. Nossos Inu Yokai têm inúmeros tesouros. Tem certeza de que não quer nenhum deles? Arata deu de ombros, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Se você me pertence, então tudo que os Inu Yokai possuem já não me pertence? Os olhos dourados de Senime se arregalaram e sua expressão fria finalmente desapareceu. Esse homem sem vergonha. Esse era o plano dele desde o começo? Seus lábios se abriram ligeiramente, incapaz de encontrar palavras. Sua expressão parecia perguntar:
Como alguém pode dizer algo tão ultrajante com uma cara séria? Arata riu e acrescentou: se você não se apressar e decidir, eu vou embora. A voz dele era como um sussurro do demônio, tentando-a e pressionando-a ao mesmo tempo. Ela poderia realmente apostar tudo. Seu povo, seu próprio futuro, neste homem que acabará de conhecer? Senime hesitou. Isso dizia respeito a toda a sua raça, a toda a sua vida. Ela tinha que ter cuidado. Arata, porém, não tinha interesse em esperar mais. Senime certamente era uma excelente candidata para sua família, mas não era como se ele tivesse que recrutá-la naquele momento. Nem Natsuki havia se juntado oficialmente ainda. Sem dizer mais nada, Arata canalizou magia para o submundo. Um brilho azul profundo irrompeu. Uma fenda se abriu no ar. Conforme ele despejava mais magia, a fenda se expandia. Em instantes, ela cresceu o suficiente para que uma única pessoa pudesse passar. Arata se virou, acenou casualmente para ela e entrou. Adeus. Os olhos de Senime se arregalaram em choque. Esse homem irresponsável. Ao ver que Arata estava prestes a desaparecer, Senime entrou em pânico. Sem pensar, transformou-se em uma versão menor de sua verdadeira forma e disparou atrás dele a uma velocidade incrível. No segundo seguinte, o portal para o submundo se fechou. A pressão esmagadora que prendia os Inu Yokai e os gatos leopardos desapareceu instantaneamente. Eles soltaram suspiros coletivos de alívio e se esforçaram para se levantar. Onde está a princesa? Os Inu Yokai trocaram olhares confusos. Seus rostos estavam enterrados na areia o tempo todo, então não tinham ideia do que tinha acabado de acontecer. Ela não fugiu mesmo com aquele cara, não é? O Inu Yokai. Um profundo sentimento de frustração tomou conta deles. Nosso chefe está morto, e agora sua princesa também foi levada. Os leopardos se alegraram com seu infortúnio, esquecendo momentaneamente sua tristeza pela perda de seu líder. Enquanto os Inu Yokai sofriam, era um bom dia para os gatos leopardos, mesmo que seu próprio líder tivesse morrido. Sesshomaru levantou o olhar e lançou-lhes um olhar frio. Ele não podia fazer nada sobre aquele homem, mas quanto a eles? Sua mão se moveu em direção à cintura, então ele congelou. Certo. Tenseiga também foi levada. Ele estava ainda mais irritado agora. Morrer. Não conseguindo mais se conter, Sesshomaru investiu contra os gatos leopardos. Submundo. Arata suspirou enquanto olhava para o pequeno demônio agarrado em seu ombro. Senime arranhou desajeitadamente o casaco com suas garras. Ela agiu por impulso e o seguiu. E agora? Se ela se lembrava corretamente, o submundo não estava um caos total agora? Ela costumava espionar o submundo, então estava bastante familiarizada com a situação. E o submundo estava assustador agora. Senime tremeu, mas ela rapidamente se forçou a parecer calma. Eu conheço bem o submundo. Eu te segui para que você não se perdesse. Ah, que gentileza sua. Arata sorriu para ela. Achei que você estava com pressa de se tornar minha família. Senime mordeu o lábio e virou a cabeça, recusando-se a encará-lo. Suas patas, no entanto, agarravam-se firmemente ao pelo dele. Aqui no submundo, somente alguém tão forte quanto Arata poderia lhe dar uma sensação de segurança. Ver uma expressão tão humana no rosto de uma raposa foi muito divertido para Arata. Nada mal. A raposinha era realmente muito bonita. Pelos brancos como a neve, uma lua crescente na testa, havia uma certa elegância nela. Senime levantou uma pata e cutucou Arata. Na verdade, não há nada realmente interessante no submundo. Que tal irmos embora primeiro? Se você estiver com medo, pode ir sozinho. As palavras de Arata atingiram como um martelo. Quem está com medo? Senime franziu a testa. Esse cara falava de um jeito tão desagradável. Ela era uma membro da realeza dos Inu Yokai ocidentais. Por um momento, sua expressão retornou à sua compostura gélida de sempre, como se de repente se lembrasse de seu status nobre. Estrondo. Uma grande explosão ocorreu à distância. A intensidade da magia fez Senime estremecer. Sua fachada fria se desfez e, num movimento rápido, ela se aninhou na gola de Arata. Arata ficou sem palavras. Você é realmente um membro da realeza Inu Yokai? Senime espiou com um olhar envergonhado. Em circunstâncias normais, ela era graciosa e digna. Mas hoje era diferente. Dada a situação atual, ela percebeu que tinha o direito de ser um pouco covarde. Enquanto falavam, o dono daquela magia aterrorizante apareceu. Graifia ficou ali, sem expressão, tendo acabado de exterminar um grupo de demônios. Ela fixou seu olhar em Arata. Você está aqui para me matar também? Este homem era forte. Graifia podia sentir isso. Mas apesar de sentir seu poder avassalador, ela ainda veio enfrentá-lo. Ela nunca o tinha visto antes. Não alguém da facção do velho rei demônio. Ele poderia matá-la? Cansada de tudo, Graifia acolheu a ideia de morrer em batalha. Matar você? Arata balançou a cabeça e sorriu. Não. Em vez de te matar, prefiro te acolher como parte da minha família. Ele não esperava que seu primeiro passo no submundo levaria direto para Graifia. Seria uma pena não recrutá-la. Família? O que isso significa? Graifia franziu a testa ligeiramente. O submundo estava em tumulto, e o conceito de peças malignas ainda não havia sido introduzido. Então ela não entendeu bem o que Arata quis dizer. Senime olhou para ele de dentro do casaco. Esse homem era algum tipo de deus da luxúria? Porque ele sempre quis que as mulheres o servissem. Vendo a confusão de Graifia, Arata pensou por um momento e reformulou sua oferta. Você gostaria de ser minha rainha? Rainha. Graifia ficou surpresa. Você está me pedindo em casamento? Arata refletiu por um momento. Você poderia ver dessa forma. Graifia ficou em silêncio, sentindo-se estranhamente em conflito. Essa foi a primeira vez. Durante anos, ela não conheceu nada além de batalha sem fim. E hoje, ela encontrou um esquisito. Desculpe, mas ainda tenho tarefas pendentes. Graifia recusou a proposta. Mas ela fez questão de lembrar do rosto do homem que a havia proposto em casamento no primeiro encontro. Ela estudou cuidadosamente as feições de Arata. Não é um rosto desagradável.
Se a guerra acabar, eu poderia considerar me casar com você. Com essas palavras de despedida, Graifia seguiu em direção ao próximo campo de batalha. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.